Faz 20 anos que esse cara saiu de casa e agora ele finalmente está pronto para derrotar o chefão de vez. De repente uma explosão massiva ilumina toda a área enquanto a batalha final atinge seu auge com fogo se espalhando por toda a parte. Bem no fundo da fumaça escura uma figura assustadora com olhos vermelhos brilhantes começa a aparecer enquanto a poeira baixa lentamente. Surgindo das sombras o demônio bestial menciona como é impressionante que o guerreiro tenha permanecido vivo após aquele golpe. Atrás dele o lutador vê sua equipe cansada que inclui uma santa e um mago além de um cavaleiro que mal consegue ficar de pé. Enfurecido pela resistência o monstro carrega uma explosão roxa e grita com o jovem para que pare de ser tão teimoso. Com um golpe poderoso o Salvador atinge a criatura gigante e cria um flash massivo de luz branca por toda a área. Usando desesperadamente sua mana os companheiros tentam ficar protegidos atrás de um escudo azul enquanto lutam para respirar. Enquanto ameaça despedaçá-los o vilão exige sua submissão porque ele se recusa a perder seu reino. No alto do ar a besta afirma que esta terra foi construída por seu próprio poder e garras enquanto continua o ataque. Olhando diretamente para seu inimigo o homem corajoso mantém um rosto sério e se prepara para o que quer que venha a seguir nesta luta. Inesperadamente a cena muda para um chuveiro borrifando água o que sinaliza uma mudança massiva na atmosfera. Sob a água quente o protagonista parece muito mais jovem e aproveita o conforto simples de estar de volta em casa na Terra. Simplesmente apertando um botão o ar-condicionado faz uma brisa fresca encher o quarto e mostra como a vida moderna é boa. Olhando pela janela o cara vê a cidade brilhante e pensa o quanto isso é melhor do que aquele mundo de fantasia sujo. Pensando em seu primeiro movimento em 2025 o cara considera jogar jogos enquanto uma besta o persegue. De repente uma criatura terrível com um sorriso enorme aparece bem atrás do jovem fazendo gritar em puro terror. Olhando em choque o protagonista ouve um anúncio alto chamando a atenção de todos os residentes no prédio. Encolhido no chão ele escuta a voz alertando sobre um estranho membro de erosão que acabou de aparecer por perto. Confuso com a situação o garoto ouve o alto-falante dizendo a todos para correrem em direção ao abrigo subterrâneo imediatamente. Focando seu olhar o sobrevivente mostra um olhar de determinação intensa enquanto seu olho dourado brilha com uma luz misteriosa. Preso em um corredor escuro o pobre rapaz se vê cercado por dezenas de inimigos assustadores com rostos sorridentes. Cortando o ar uma garra afiada quebra o vidro enquanto os monstros tentam alcançar seu alvo com movimentos agressivos. Olhando para o corredor vazio parece que não há escapatória da escuridão que está lentamente tomando conta da área. Correndo por sua vida o herói passa correndo por um grupo de figuras sombrias que estão tentando agarrá-lo de todos os lados. Apressando-se escada abaixo o adolescente olha para trás com medo enquanto uma multidão massiva de feras o persegue pelo corredor. Passando por uma janela quebrada a luz de fora revela a destruição causada pela invasão dessas criaturas. Tendo retornado à Terra após 20 anos lutando em outro mundo ele agora enfrenta um desastre global chamado a Fenda. Confiando em sua experiência passada o lutador conseguiu sobreviver embora tenha prometido a uma criança que salvaria o planeta. Sentado em sua mesa hoje o personagem principal parece exausto enquanto joga jogos e admite que ainda não fez muita coisa. Olhando para a tela o jovem vê uma mensagem de vitória mas não parece muito impressionado com a conquista. Tomando uma bebida o jogador comenta que a partida foi simples demais enquanto relaxa em seu quarto silencioso. Abrindo uma lata nova o protagonista se prepara para aproveitar seu tempo de descanso após terminar outra sessão de jogo. Pensando sobre o passado uma mensagem aparece dizendo que alguém que salvou o mundo antes é melhor em fazer isso de novo. Sentado ao computador o cara de cabelos escuros lembra de ter tido grandes sonhos que infelizmente não duraram muito tempo. Colocando a bebida no lugar ele admite que só se importa com jogos e comida deliciosa além de ter muitas riquezas. Olhando para o celular o garoto considera pedir comida já que salvar a humanidade é um trabalho para caçadores oficiais. Verificar a conta bancária revela apenas 3.200 won porque o trabalhador anterior perdeu o emprego. Olhando para o saldo vazio a alma reencarnada percebe que seu dinheiro acabou então ele precisa encontrar trabalho rápido. Descansando a cabeça o personagem principal nota que a maioria das empresas está fechando por causa dos constantes ataques de monstros. Olhando de relance para a janela o jovem se pergunta como sobreviver na sociedade quando ninguém quer contratar um novato total. De repente um anúncio de recrutamento de caçadores aparece na tela e o herói começa a considerar essa nova carreira.
Aproximando-se do prédio massivo da associação, o guerreiro pensa sobre como ele na verdade tem muita experiência. Entrando no saguão, algumas pessoas notam um candidato que parece animado demais para um simples exame de seleção. Passando por dois caras, afirmam que esses testes são apenas para exibição desde que a pessoa tem um poder único. Olhando para a multidão com o rosto cicatrizado, o cara acha que todos ali são apenas um bando de perdedores fracos. Caminhando em direção ao palco, a garota de longos cabelos escuros se pergunta se acabará se tornando famosa demais hoje. Com um sorriso de total confiança, o homem de terno acredita que seu grupo é definitivamente o mais forte de todos. Chocado até a alma, o cara grita de surpresa porque acabou de perceber que um caçador lendário chegou. Sentada calmamente com seus guarda-costas, a 10ª caçadora parceira chamada Alice exibe sua vibe descolada e mandona. Por causa de sua presença repentina, os caras lá atrás se perguntam se ela veio aqui apenas para recrutar alguém especial. No arquivo digital eles veem uma garota chamada Ansandia que se formou e usa relâmpagos como seu poder principal. Enquanto brinca sobre suas habilidades, o guarda-costas pergunta se ela pode carregar baterias enquanto o chefe olha para o tablet. Durante a conversa sobre a novata, o grupo acha que a habilidade dela é de primeira linha e pode ser muito útil em breve. De repente, ficando empolgado com seus óculos, o homem grita que o combate real de caçadores é muito mais difícil do que parece. Entregando um pequeno doce, o cara explica que muitas estrelas da academia na verdade falham quando as coisas ficam sérias. Bem no fundo da memória de um monstro, o grupo sabe que o treinamento seguro não é nada parecido com lutar por sua vida. Através do enorme estádio, a garota escuta enquanto o locutor finalmente começa a primeira partida do dia. Esperando por um ótimo show, a caçadora quer que o novo candidato prove seu valor para que ela possa recrutá-los. Da cabine de transmissão, o comentarista acha que este lutador específico parece muito interessante. As pessoas estão chocadas porque o lutador é apenas um cara normal que nem sequer se formou na academia. Segurando sua arma com força, ele se prepara para uma luta que todos dizem ser totalmente inédita neste lugar. Entrando no grande palco, o jovem exibe sua coragem enquanto a multidão observa cada movimento seu. Ouvir o locutor chamá-lo de o Chancel faz com que ele se sinta estranho, já que ainda não se acostumou com o novo nome. Parados no meio da arena, os dois lutadores ouvem as regras sobre o uso apenas de armas aprovadas. Pensando em seu futuro, o personagem principal decide que salvar este mundo moribundo é sua prioridade agora. Sorrindo por perto, seu oponente loiro acha que toda essa situação é uma piada e só quer acabar com as coisas rapidamente. Sabendo que vencer este torneio é a única maneira de viver bem, o garoto de cabelos escuros entra em posição de luta. Gritando alto, o árbitro sinaliza o início da partida enquanto todo o estádio explode em aplausos. Avançando com uma lança flamejante, o rival convencido ri porque o herói não consegue usar nem um pouco de mana. Mantendo o rosto calmo, o protagonista ignora os insultos sobre como ele deveria se sentir honrado em perder este duelo. Gabando-se de suas habilidades, o lanceiro invicto balança sua arma de fogo para terminar a batalha em um golpe. Observando o ataque de perto, o garoto foca seu olhar enquanto espera pelo momento perfeito para fazer seu movimento. Movendo-se com uma velocidade incrível, ele desvia do golpe e faz um som repentino quando seus pés tocam o chão. Parecendo completamente confuso, o cara loiro percebe que errou o alvo e se pergunta como um humano normal fez aquilo. O cara de cabelo espetado fica confuso depois que seu alvo desaparece repentinamente de vista e ele começa a olhar ao redor. Aparecendo bem atrás dele, o protagonista zomba de quão ruim o oponente realmente é com aquela lança. Sem perder tempo, ele acerta um golpe pesado bem no peito do inimigo, fazendo-o arfar em busca de ar. Plantando firmemente o pé no chão, o herói se prepara para o próximo movimento para terminar esta luta rapidamente. Seguindo com um uppercut poderoso, ele atinge o valentão bem no queixo com uma força incrível. O impacto é tão forte que o rosto do oponente fica vermelho enquanto ele sente seus dentes chacoalhando dentro da boca. Parado sobre o rival caído, o personagem principal percebe que usar uma arma teria sido demais. Olhando para suas mãos, ele se pergunta se esse cara é realmente um profissional porque seu nível parece baixo demais. Na multidão, a garota misteriosa observa a cena com um olhar de puro choque no rosto. Ao lado dela, um assistente explica que o lutador costumava ser apenas um funcionário comum em uma empresa de entregas. O homem de terno afirma que como ele não tem mana, deve ser apenas um grande golpe de pura sorte.
Instantaneamente a mulher diz para ele ficar quieto enquanto entrega um pequeno pedaço de doce para ele parar de falar. Enquanto mastiga o lanche, ela observa a arena e nota algo muito estranho sobre a energia do garoto. Ela conclui que ele está na verdade escondendo seu verdadeiro poder, mantendo seus níveis de mana o mais baixo possível de propósito. De volta ao campo, o jovem guerreiro coça o pescoço e decide que é hora de terminar esta partida agora mesmo. Atingindo seu oponente com confiança, o protagonista diz ao pobre coitado para ficar calmo porque o golpe não será mortal. Parecendo absolutamente aterrorizado, o perdedor não consegue acreditar no quão rápido o ataque veio em direção ao seu rosto. Caído derrotado no chão frio, o cara observa enquanto o locutor declara Yu Chancel o vencedor da rodada. Observando das arquibancadas, dois olheiros discutem a partida enquanto notam a facilidade com que a luta terminou. Focando seu olho verde afiado na arena, uma mulher misteriosa observa o vencedor com grande interesse. Notando os assentos vazios ao redor deles, os empresários continuam sua conversa sobre o nível atual dos novatos. Levantando-se com um sorriso sarcástico, a dama decide se mover porque quer testemunhar o verdadeiro poder do garoto de perto. Afastando-se de seu assento, ela diz ao colega que visitar o presidente da associação agora é sua prioridade. Acertando outro golpe poderoso, o herói reclama de como todos aqui parecem fracos demais para o seu nível. Derrotando vários oponentes seguidos, o jovem se sente entediado, já que cada lutador parece bastante medíocre para ele. Imaginando que eles realmente ensinam na academia, o garoto de cabelos escuros lida facilmente com um estudante empunhando uma espada. Olhando ao redor da arena com decepção, o lutador se pergunta se resta algum oponente decente neste lugar. Sons de passos ecoam pelo estádio enquanto alguém novo se aproxima do palco para desafiar o campeão. Torcendo alto, os membros da plateia ficam animados porque uma garota muito bonita finalmente está entrando no campo de batalha. Entrando na partida final com uma katana famosa, Sangya se prepara para parar a sequência de vitórias do supernovato. Olhando para sua rival, o garoto de cabelos escuros se prepara para o próximo duelo enquanto ouve a conversa fiada. O lutador de cabelos grisalhos menciona como aquela pessoa tem mais energia do que qualquer outra vista durante o dia todo. Apontando a falta de poderes especiais, o oponente diz que a maré de sorte do jovem finalmente acabou. Agarrando o cabo da arma, o herói ouve que ele só é bom em usar seus punhos para o combate. Avisando ao protagonista para não esperar nenhuma misericórdia, o inimigo exibe aqueles olhos verdes brilhantes durante o confronto. Pensando sobre um poder secreto oculto, o garoto se preocupa que usá-lo possa realmente machucar todos ao seu redor. Respirando fundo, o desafiante se prepara para lançar um ataque enquanto o sinal para o início finalmente toca. Movendo-se com velocidade insana, a rival desaparece em um borrão de relâmpago amarelo brilhante para atingir o alvo. Observando a lâmina sair da bainha, o garoto de cabelos escuros permanece calmo apesar do enorme clarão de luz. Liberando uma enorme onda de choque de energia, o ataque corta o ar e cria uma explosão massiva de faíscas. Olhando em total descrença, o guerreiro de cabelos grisalhos percebe que o golpe final não atingiu como pretendido. Flutuando bem acima do chão, o protagonista evita facilmente o golpe enquanto o oponente parece perdido abaixo. Gritando em choque, o lutador se pergunta como foi possível desviar de um relâmpago apenas pulando. Pendurado de cabeça para baixo no ar, o herói analisa como a lâmina usou força magnética para agir como uma poderosa arma de trilho. Pousando em segurança no chão, o jovem afirma que aquelas habilidades são ótimas, mas algo importante estava faltando. Ajoelhado no chão, o protagonista aponta que a garota está obcecada demais com velocidade pura enquanto luta. Explicando melhor a situação, ele menciona que aqueles trilhos magnéticos que ela usou para acelerar sua lâmina foram na verdade um erro. Mesmo com todo aquele poder, o caminho da espada era tão claro que qualquer um poderia facilmente ver onde ela iria atingir. Ficando irritada com a atitude dele, a garota diz para ele parar de ser presunçoso enquanto se prepara para lançar outro ataque pesado. Avançando com energia verde, ela grita que suas habilidades normais são mais do que suficientes para derrubá-lo de vez. Saindo facilmente do caminho, o garoto zomba dela porque ele já desviou de seu movimento mais rápido e agora está totalmente seguro. Ardendo com pura raiva, os olhos dela começam a brilhar enquanto ela força cada bit de energia em seu próximo golpe desesperado. De repente, uma explosão massiva de relâmpagos verdes preenche toda a arena enquanto ela empurra seus poderes muito além do limite. Observando a luta dela, o jovem percebe que ela está exagerando e acabará destruindo seu próprio corpo assim.
Fechando a distância em um instante, ele fica bem na frente do rosto dela e diz que toda essa luta finalmente acabou. Com um olhar frio nos olhos, o cara diz a ela para apenas levantar a mão se não aguentar mais a dor. Avançando com velocidade extrema, ele pega a oponente antes que ela possa sequer reagir aos seus movimentos repentinos. Ofegante, a garota parece completamente atordoada enquanto a pressão da batalha começa a pesar fortemente sobre ela. Cerrando o punho com força, o lutador se prepara para encerrar a partida com um golpe único e decisivo. Lançando uma série rápida de socos, o protagonista encerra o conflito enquanto a multidão observa em silêncio total. Desferindo um soco massivo, o lutador envia seu oponente voando enquanto um clarão brilhante de luz cobre todo o chão da arena. Caindo no chão, o garoto deixa uma cratera enorme porque a força daquele golpe único foi simplesmente avassaladora demais. Parecendo completamente derrotado, o perdedor permanece no chão com os olhos revirados enquanto perde a consciência instantaneamente. O silêncio preenche o estádio enquanto o guerreiro caído jaz imóvel nos ladrilhos enquanto sua arma desliza para o lado. Chocados com o resultado, os alunos se perguntam como um cara aleatório pôde facilmente derrubar o melhor lutador de toda a academia. Afastando-se calmamente, o personagem principal pensa que ela perdeu porque confiou na magia e esqueceu seu treinamento físico. Percebendo um pequeno movimento vencedor para olhar para trás porque se pergunta se seu oponente está tentando se levantar novamente. Alcançando o céu, uma mão trêmula se levanta lentamente como um sinal de que a batalha pode não ter acabado completamente ainda. Agachado perto da garota caída, o árbitro observa a luta dela enquanto todo seu corpo treme pelo dano pesado. Sorrindo para si mesmo, o garoto percebe que ela seguiu seu conselho de sinalizar por ajuda se a dor se tornasse insuportável demais. Correndo em direção ao centro do ringue, várias pessoas se apressam para ajudar a garota ferida enquanto o vencedor observa de longe. Tocando seu fone de ouvido, o membro da equipe parece incrivelmente surpreso após ouvir uma mensagem estranha dos organizadores. Gritando em seu microfone, o locutor diz à multidão que o cronograma do torneio foi alterado inesperadamente. Confuso com a notícia repentina, o vencedor se pergunta por que precisa de uma pausa, já que pensava que o evento já estava encerrado. Aparecendo como uma sombra escura, um caçador profissional é apresentado para uma partida especial que choca todos na sala. Os locutores explicam que esta partida especial aconteceu porque o presidente da associação deu sua permissão pessoal. Olhando para as telas grandes, o jovem percebe como a multidão está reagindo a um caçador muito poderoso aparecendo. Olhando para frente, ele se pergunta se essas pessoas estão testando suas verdadeiras habilidades porque as coisas são iguais em todos os lugares. Soltando uma lâmina massiva no chão, uma voz misteriosa pergunta se ele é de fato o lutador chamado Yu Chancel. Pedindo desculpas pela entrada repentina, o estranho explica que este era o único caminho para confirmar suas habilidades adequadamente. Revelando-se como Lee Seo do grupo Janabi, a garota se mantém firme enquanto segura uma arma vermelha gigante. Sorrindo gentilmente, ela sugere que o palco atual é pequeno demais e convida o garoto para ter um duelo ali mesmo. Suando levemente, o protagonista percebe que esta oponente está na verdade classificada como número 10 no mundo inteiro. Sentindo sua aura intensa, o herói sabe que ela é para valer, então vencer será difícil mesmo com sua lança de confiança. Mostrando um sorriso confiante, o lutador parece achar toda a situação muito interessante em vez de ficar com medo. Aceitando o desafio imediatamente, o guerreiro choca o comentarista que pergunta se eles realmente pretendem lutar agora. Gabando-se de sua energia, o garoto afirma que ainda não usou muita resistência e a dama chama sua atitude de muito audaciosa. Vendo as pessoas feridas sendo levadas embora, o jovem decide obter os melhores resultados possíveis neste torneio. Agarrando sua arma com força, ele pensa que ela é a oponente perfeita para ajudá-lo a alcançar seu objetivo final. Preparando-se para a batalha, o campeão quer mostrar a todos o seu valor e aumentar seu valor de mercado durante esta luta. No meio da multidão, todos estão assistindo a luta intensa enquanto um espectador parece totalmente preocupado. Perto dali, um homem com óculos escuros parece tenso porque percebe que a batalha está atingindo um nível perigoso. De repente, a lutadora balança sua lâmina gigante com força incrível porque quer acabar com isso rapidamente. Rangendo os dentes, o jovem herói consegue bloquear o golpe pesado, embora o impacto seja massivo. Enquanto luta contra a força dela, o garoto percebe que o poder dela é insano enquanto prepara seu próximo movimento. Olhando de longe, os dois lutadores criam um enorme espaço entre eles, já que a arena está cheia de tensão.
Percebendo uma mudança, a garota nota que sua própria velocidade está caindo, já que a luta durou tempo demais. Ofegando pesadamente, o protagonista vê uma abertura, mas lhe falta energia física para realmente tirar proveito dela. Caminhando para frente, a dama zomba de sua exaustão, embora admita que aguentar 30 minutos foi impressionante. Dando um passo firme no chão frio, ela se prepara para terminar o duelo porque acha que o garoto está acabado. Levantando sua espada pesada, ela decide deixá-lo descansar agora enquanto golpeia com toda a sua força restante. Sentindo seu tanque vazio, o garoto reclama da falta de mana no ar, já que está quase sem opções. Observando a aproximação dela, ele decide usar uma técnica secreta, já que não há outra maneira de sobreviver a isso. Focando todo o seu espírito restante, o herói ativa a chama do fantasma paradoxal enquanto seus olhos brilham com energia. Sentindo uma mudança repentina na atmosfera, a garota parece chocada porque não esperava que ele tivesse uma carta na manga. A batalha continua enquanto o jovem lutador mal desvia de um golpe massivo que estilhaça o chão abaixo dele. Movendo-se rapidamente pelo estádio, o protagonista mantém distância enquanto a garota observa cada movimento dele. Olhando para seu alvo, o oponente se pergunta como ele pôde ter evitado um golpe que parecia impossível de errar. Energia escura começa a surgir de seu corpo e a dama se pergunta que tipo de magia estranha está aparecendo agora. Usando sua técnica secreta chamada Chama do Fantasma Paradoxal, o garoto revela a especialidade que dominou anteriormente. Sorrindo com confiança, o herói confia na única habilidade que ele confia mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Olhando para suas roupas, vemos que elas permanecem intocadas porque essas chamas negras não queimam objetos físicos de forma alguma. Segurando sua arma, o estudante explica que seu fogo consome ideias abstratas em vez de coisas normais como madeira ou carvão. Correndo para frente com velocidade incrível, o guerreiro cria um rastro azul enquanto volta para a luta. Notando a mudança repentina no ritmo, a rival percebe que seu inimigo se tornou muito mais rápido do que era segundos atrás. Golpeando com sua lança, o jovem queima sua própria fadiga para manter seu corpo se movendo em desempenho máximo. Tremendo de surpresa, a garota se pergunta como o garoto conseguiu recuperar toda a sua força em tão pouco tempo. Chocando armas mais uma vez, os dois lutadores criam faíscas enquanto a multidão observa o duelo intenso se desenrolar. Sentindo a mana no ar, a mulher sente os níveis de energia mudando e se pergunta se as configurações da arena mudaram. Liberando energia pura enquanto queima seus limites, o garoto mostra que sua aura transforma conceitos em força bruta. Usando sua energia interior, ele acende uma chama azul mágica que queima toda a sua exaustão para que ele possa continuar a batalha. Constantemente seguindo em frente, o lutador percebe que este processo é apenas um ciclo interminável de poder e fadiga. De repente, uma figura sombria pula das sombras com uma arma gigante pronta para derrubar o oponente com um golpe. Caindo no chão com força massiva, o ataque destrói tudo ao redor e cria uma enorme nuvem de poeira. Com uma expressão séria, a guerreira pergunta se o jovem pretende continuar lutando após um golpe como aquele. Por trás de uma nuvem de poeira, o desafiante decide ficar perto de seu inimigo até que eles finalmente percam a vantagem. Apesar da dor, o garoto afirma que ainda pode aguentar mais enquanto a aura azul começa a cobrir seu corpo novamente. Olhando profundamente nos olhos dela, o lutador persistente pergunta se ela gosta de pessoas que se recusam a desistir mesmo perdendo. Mostrando um rosto frustrado, a garota responde rapidamente que na verdade odeia qualquer um que continue teimoso por muito tempo. Semelhante à madeira virando pó após um incêndio, esta chama especial deixa um resíduo que não pode queimar uma segunda vez. No visor do relógio vemos que 4 horas e 17 minutos se passaram e a mana dele quase acabou. Exausto no chão, o garoto implora por misericórdia enquanto a multidão ouve o vencedor sendo anunciado em voz alta. De seu bolso, o vencedor tira um item colorido que é um pirulito gigante com redemoinhos vermelhos e brancos brilhantes. Lado a lado, os homens de terno ficam completamente surpresos com o doce estranho sendo mostrado no meio da arena. Entregando o doce, a senhora lhe dá um cartão de visitas como recompensa por todo o seu esforço durante a partida. Olhando para o cartão, o garoto vê um nome de uma agência chamada Monk LLC enquanto se pergunta se este é um time de caçadores. Sorrindo para ele, a garota diz que eles podem discutir os detalhes mais tarde, então ele só precisa ligar para ela. Enquanto o locutor do estádio anuncia o vencedor da seleção, o garoto continua pensando naquela empresa de gerenciamento. Mordendo o doce com força, o jovem parece estar absorto em pensamentos sobre sua situação atual.
Segurando seu telefone, ele percebe que as licenças de caçador agora são digitais e incluem muitos recursos como um mercado ou chamadas via satélite. Olhando fixamente para a tela, o protagonista cansado ouve alguém chamando seu nome e perguntando se ele é o novo caçador. Virando-se, ele vê um homem massivo que afirma que o garoto parece muito melhor pessoalmente do que na câmera. Percebendo que o estranho tem mais de 2 metros de altura, o garoto pergunta sua identidade enquanto o gigante entrega um cartão de visitas. Lendo o papel, ele vê o nome Yoon Seung-yeon da Grand Prix que quer que o garoto se junte ao seu time específico. Sorrindo amplamente, o cara musculoso promete que o novato definitivamente brilhará depois de ganhar alguma experiência real. Relembrando a garota de antes, o garoto se lembra do rosto dela e da maneira como ela insistiu que ele deveria contatá-la primeiro. Colocando as mãos nos bolsos, o adolescente explica que tem outra oferta e precisa pensar antes de decidir qualquer coisa. Rindo alto, o homem grande diz que nunca esperou uma resposta final imediata porque sabe que é uma grande escolha. No entanto, uma mão pesada pousa no ombro do garoto enquanto a atmosfera de repente se torna muito mais séria. Inclinando-se para perto, o gigante avisa ao jovem caçador que ele deve tomar essa decisão que mudará sua vida com muito cuidado. Depois que o cara grande sai, ele diz ao garoto que eles se encontrarão novamente enquanto o garoto apenas fica parado ali em silêncio. Parecendo confuso, o personagem principal pensa que definitivamente deve evitar aquele grupo chamado Grand Prix no futuro. Enquanto isso, uma garota chamada Alice o atende o telefone e fala com uma pessoa chamada Eu Chancel sobre onde se encontrar. Segurando seu celular, o jovem diz que está em um lugar no 2º andar do prédio e envia sua localização. Chegando ao destino, o protagonista vê uma placa de uma loja chamada simplesmente The Hat sob o céu azul. Entrando no café, uma garçonete amigável com um chapéu o cumprimenta com um sorriso gigante e as boas-vindas calorosas. Avistando seu amigo já lá, a garota acena para ele e diz para ele se sentar já que ele chegou tão rápido. Sentando-se, o narrador nota o nome estranho da loja enquanto a senhora pergunta se algo aconteceu antes. Relaxando em sua cadeira, o garoto explica que um homem muito grande acabou de tentar recrutá-lo para uma guilda poderosa. Ouvindo o nome daquele líder assustador, a mulher explica que nenhum outro grupo se atreverá a contratá-lo agora. Sorrindo nervosamente, o protagonista se pergunta se esta situação também se aplica ao macaco com quem ele trabalha. Comendo sua sobremesa, a garota afirma que não tem planos de contratá-lo e o garoto se sente confuso com as palavras dela. Em vez disso, ela sugere que ele trabalhe como freelancer para que possa operar sem estar vinculado a nenhuma equipe específica. Dando outra mordida em seu doce, a senhora menciona a posição de júnior que provavelmente lhe foi oferecida pelo cara assustador. Parecendo perdido, o herói pergunta sobre esses termos porque ele nunca se formou na academia como os outros. Começando pelo básico, a garota explica que os caçadores são divididos em 3 níveis como uma pirâmide. Olhando para o gráfico, vemos que os grupos inferiores trabalham como funcionários sob a liderança de um parceiro. Em vez de um salário normal, esses caçadores do topo possuem ações e dividem todo o dinheiro que a guilda ganha. Ouvindo isso, o garoto os compara a advogados porque o fundador original usou escritórios de advocacia como modelo. Seguindo em frente, a senhora menciona que alguém nem precisa subir nas classificações para chegar ao topo. Sorrindo, o protagonista percebe que alcançar grandes resultados fará com que grandes empresas o caçem em vez disso. Dando-lhe outro pedaço de doce, a mulher ri enquanto o garoto se pergunta por que ela gosta tanto de doces. Olhando para o doce, ele se preocupa que a falta de experiência torne quase impossível conseguir empregos reais. Apoiando o queixo nas mãos, a recrutadora se oferece para configurar cada detalhe para ele de graça. Mastigando o lanche, o jovem pergunta por que ela está passando por todo esse trabalho apenas para ajudá-lo. Tirando alguns arquivos, ela admite que isso é apenas uma maneira de garantir que ele lhe deva um favor mais tarde. Entregando um envelope pardo, a garota deixa a escolha final de aceitar a missão para o seu amigo. Abrindo os papéis, ele lê sobre uma cidade que falhou em limpar uma zona perigosa 2 anos atrás. Lendo os detalhes, a missão envolve patrulhar uma ilha para encontrar e destruir quaisquer núcleos de monstros escondidos. Verificando o pagamento, ele vê uma entrada de 5 milhões e mais 15 milhões quando o trabalho for concluído. Entregando alguns papéis, a recrutadora observa que o pagamento é bem baixo para um trabalho tão perigoso. Sorrindo, a garota explica que ele só precisa ficar mais forte e mais famoso para ganhar muito dinheiro. Olhando diretamente para o jovem, ela pede uma resposta final sobre a oferta.
Movendo seus lábios, o garoto se prepara para dar sua resposta à mulher estranha. Dirigindo pela estrada, uma voz misteriosa pergunta sobre a identidade desse novo cara promissor. Sentada no banco de trás, ela revela que o novato é apenas um cidadão comum com habilidades malucas. Mencionando seu poder, o motorista diz que o garoto na verdade sobreviveu contra ela por 4 horas inteiras. Falando pelo telefone, o chefe se pergunta se ela estava apenas se contendo durante a luta deles. Olhando pela janela, ela afirma que 10 anos de experiência deveriam ter tornado a luta fácil. Olhando para o céu, a mulher admite que outro monstro como ele nunca existirá novamente. Chegando à cidade de Incheon, a cena muda para a área costeira da ilha Jeodongo. Observando a praia de longe, o narrador menciona que o talento sozinho pode não ser suficiente aqui. Discutindo a nova missão, algumas pessoas mencionam que apenas veteranos deveriam ser recrutados. Olhando de relance para os outros, um caçador se pergunta se o garoto consegue sobreviver entre todos esses especialistas. Segurando a arma com firmeza, o homem diz ao chefe para não se preocupar com a batalha que se aproxima. A mulher explica que o garoto foi pareado com um parceiro confiável porque seu trabalho principal é usar seu cérebro para a equipe. Parecendo séria, a garota pergunta quão forte aquele cara se tornaria se conseguisse atingir o mesmo nível da pessoa ao lado dela. Afastando-se com uma lança enorme, o narrador menciona que se o protagonista ficar tão forte, as coisas mudarão rápido. Mostrando seu rosto claramente, o narrador avisa que o garoto pode até se tornar poderoso o suficiente para tirar a vida de seu mentor. Pulando para um mês atrás, vemos um entregador procurando a unidade 1506 em um prédio grande. Apertando a campainha, o funcionário reclama que o pacote é pesado demais enquanto se pergunta o que poderia haver dentro. Verificando a lista novamente, o homem segue para encontrar o próximo número da unidade depois de deixar o pedido misterioso na porta. Abrindo a porta lentamente, o herói se pergunta se sua entrega especial finalmente chegou para que ele possa começar seu treinamento. Olhando para a enorme maleta preta, o jovem fica surpreso com o quão insanamente longo o objeto é comparado à sua própria altura. Ouvindo um clique alto, o garoto destrava a maleta com entusiasmo para ver a arma que ele esteve esperando por todo esse tempo. Com um olho brilhante e um sorriso confiante, o herói parece pronto para enfrentar qualquer desafio que venha em seu caminho no futuro. Segurando a lança pesada, o protagonista percebe que ela parece perfeita em suas mãos e deve funcionar muito bem para seus planos. Mostrando um frasco verde brilhante, o narrador explica que este elixir é um remédio usado por caçadores para obter mana rapidamente. Explicando como a magia funciona, a maioria das pessoas armazena mana dentro de seus corpos como se estivessem enchendo um tanque de água para usar mais tarde. Ao contrário de todos os outros, o herói pula a parte do armazenamento e absorve energia diretamente do ar para não ter limites. À medida que a mana flui através de seu corpo, os vasos tornam-se muito mais fortes enquanto permitem que ele controle mais energia. No entanto, a quantidade que ele pode usar ainda é limitada, então o cara decide estocar um pouco de energia líquida primeiro. Parado perto da janela, o jovem pensa que treinar com isso por um mês deve ser suficiente para o seu crescimento. A cena muda para a ilha Jodon, na cidade de Incheon, onde as ondas do mar atingem a costa sob um céu brilhante. Uma grande multidão de pessoas se reúne do lado de fora de um prédio enquanto espera na fila para a próxima grande missão começar. Mostrando a tela de seu telefone, o protagonista usa um código para verificar sua identidade antes de entrar na instalação. O funcionário confirma que seu nome é Yu Chancel e o designa para a equipe número 8 para a tarefa. Olhando para o poste de madeira, ele vê a placa da equipe 8, que é onde ele precisa encontrar seu grupo. Enquanto está parado no meio da multidão, o guerreiro sente sono e ouve outros falando sobre o dinheiro. De repente, o garoto ouve seu nome sendo chamado e se vira com uma expressão surpresa no rosto. Uma garota de cabelo curto se aproxima dele enquanto comenta que o estilo dele parece muito melhor do que no último encontro deles. Vendo que eles estão no mesmo time, ela sugere que trabalhem juntos durante esta missão perigosa pela frente. Caminhando lado a lado, o protagonista faz uma piada sobre seus ombros serem fracos porque ela é muito mais forte. Levando-o a sério, a garota avisa sobre o perigo de ferimentos e ele pensa que ela não tem senso de humor. De repente, uma voz interrompe a conversa deles, dizendo a todos para focarem nas instruções para a operação. De pé no convés de um barco, o líder diz à equipe 8 que o briefing da missão finalmente está começando agora. Já que há novatos presentes, o homem pede atenção enquanto explica os termos para aqueles que estão se juntando pela primeira vez.
Usando uma pirâmide simples, ele explica como as zonas de corrupção são classificadas do nível 1 ao 3 além das não classificadas. Longe dali na igreja, ele avisa a todos para ficarem longe da perigosa zona alfa localizada no lado norte. Explicando o objetivo de perto, o chefe diz que o trabalho deles é patrulhar a área e encontrar novas zonas para eliminá-las. Preocupados com as notícias, dois caras experientes parecem nervosos, já que acham que novatos não deveriam estar em uma missão tão difícil. Finalmente chegando ao destino, o grupo vê o céu limpo acima do lugar conhecido como Ilha Jodon. Embora pareça frio, o lanceiro acha que os outros estão apenas sendo dramáticos sobre o ar gelado ao redor deles. Caminhando cuidadosamente no pier de madeira, os guerreiros se preparam para começar a longa caminhada à frente. De repente, um apito alto sopra enquanto o sinal marca o início oficial da operação para todas as equipes envolvidas. Enquanto eles se movem para o interior, o narrador explica que um centro de comando está observando tudo para fornecer ajuda se necessário. Esperançosamente, eles terão sucesso durante a caça, enquanto a mensagem aparece enquanto os caçadores avançam no território desconhecido. Juntos, os caçadores planejam a estratégia e um cara sugere que eles podem terminar de patrulhar ambas as áreas em uma semana. Confuso com a interrupção, o homem encara o protagonista, que de repente fala com uma ideia diferente. Usando seu telefone, o personagem principal aponta para um mapa enquanto sugere que eles deveriam construir sua base em Vagaeza. Olhando para o cara novo, o grupo pergunta quem ele é e por que ele quer ir para aquela montanha específica. Segurando sua lança, o lanceiro explica como a vista do pico os ajuda a ver toda a área. Irritados, os homens argumentam que podem ficar presos e o rapaz líder acha que eles estão sendo bobos. Ouvi-los chamá-lo de novato sem qualquer experiência faz o jovem perceber que algumas pessoas são apenas irritantes. Decidindo evitar mais drama, o jovem de cabelos escuros sugere que eles deveriam apenas se separar e agir sozinhos. Movendo-se rapidamente entre as árvores, a equipe começa a correr enquanto a missão finalmente começa para todos. Correndo pela floresta, os soldados seguem em direção ao seu objetivo enquanto deixam os caras barulhentos para trás. Enquanto corre, o líder nota um cara diferente seguindo ele e se pergunta qual é a dele. Verificando os níveis de mana, o protagonista vê que esse estranho é na verdade bem forte para um novato. Perguntando ao cara loiro o nome dele, o herói quer saber por que ele escolheu seguir o pequeno grupo deles. Sorrindo gentilmente, o lutador diz que estava preocupado com os novatos e nosso amigo o acha decente. De repente, sentindo algo, o personagem principal foca seu olhar enquanto eles continuam seu caminho. Deslizando o pé contra a terra, o batedor para seu movimento para evitar ser visto pelos inimigos. Levantando a mão, o menino diz a todos para esperarem enquanto se preparam para o que vem a seguir. Apontando para uma rocha grande, o guerreiro diz aos outros para ficarem quietos e olharem para o que está se escondendo ali. No fundo da floresta, um grupo enorme de monstros se move junto enquanto se esconde entre as sombras das árvores altas. Observando a horda, o menino de cabelos castanhos sugere dar a volta, já que existem pelo menos 50 criaturas à frente. Mantendo a calma, o personagem principal pergunta sobre seu poder especial, mas seu amigo acha que ele está louco por querer lutar. Olhando diretamente nos olhos dele, o herói diz que caçadores devem lutar e pergunta novamente sobre sua habilidade única. Parado na clareira, o menino nervoso revela que seu elemento é fogo enquanto sua melhor habilidade é a bola de fogo. Ouvindo isso, o líder o instrui a lançar o primeiro ataque ao receber o sinal, o que o deixa chocado. Virando-se para a garota ao lado deles, o adolescente ansioso percebe que até ela está pronta para seguir esse plano perigoso. Reclamando da situação, o jovem diz que 3 pessoas contra 50 é imprudência para uma primeira missão. Focando na tarefa, o protagonista explica que nenhum outro caçador chegará rápido o suficiente para ajudá-los. Mostrando o mapa, fica claro que eles estão longe da costa onde o resto das equipes está procurando. Apontando para os goblins assustadores, o líder avisa que deixá-los escapar colocaria todos os outros em grande perigo. Percebendo a verdade, o cara de cabelos castanhos começa a concordar porque esperar por ajuda pode não ser uma opção. Lembrando dos eventos passados, ele sabe que as outras equipes podem demorar muito para responder ao seu chamado de emergência. Decidindo agir, o menino de cabelos escuros diz que eles precisam de uma emboscada surpresa para vencer contra as probabilidades. Desenhando no chão com sua arma, o lutador explica a estratégia para atingir o centro com fogo. Olhando para o menino de cabelos castanhos enquanto ele se pergunta como o líder tem um plano tão perfeito para a luta. No fundo da floresta, alguns monstros feios começam a aparecer porque querem atacar o grupo.
Sem perder tempo, o garoto do fogo pula para frente enquanto se prepara para lançar um grande ataque direto nos inimigos. De repente, uma explosão massiva atinge os monstros enquanto a bola de fogo atinge o alvo com um estrondo alto. As chamas se espalham por toda parte enquanto as criaturas gritam de dor porque estão sendo tostadas. Assistindo a cena, o líder diz ao amigo para esperar o momento certo antes de disparar outro tiro. Sorrindo com confiança, o mago concorda e começa a carregar sua mana para estar pronto para a próxima rodada. Focando na batalha, o protagonista menciona que ser eficiente é a coisa mais importante durante uma luta. Pulando no meio da confusão, ele explica que dividir funções é o segredo para vencer facilmente. Uma das feras tenta mordê-lo, mas o personagem principal é rápido demais para esses inimigos lentos. Golpeando pelo ar, o menino de cabelos escuros mantém os monstros longe para que o mago fique são e salvo. Embora seja forte, ele sabe que parar tantos inimigos sozinho é basicamente impossível. Mostrando um pequeno sorriso presunçoso, ele lembra a todos por que ter uma equipe com funções diferentes é tão útil. Bem naquele momento, alguém mais começa a sacar sua lâmina para ajudar a terminar o trabalho. Outro companheiro de equipe aparece e corta os monstros restantes enquanto segue a ótima estratégia. Olhando para frente, a garota tatuada se prepara para o próximo movimento enquanto sente a intensidade da situação. De repente, uma parede massiva de fogo aparece enquanto alguém grita que o grande ataque está finalmente preparado para o uso. Sorrindo amplamente, o cara de cabelos escuros diz à sua equipe para apenas atirar, já que ele pode desviar da explosão facilmente. Pulando alto no ar, o jovem escapa por pouco do calor ardente que consome toda a área. Tudo ao redor deles é destruído pela explosão dourada enquanto a fumaça sobe alto no céu brilhante. Segurando sua arma firmemente, o lutador se prepara para terminar o trabalho antes que qualquer outra coisa aconteça. Observando pela fresta estreita, seus olhos intensos mostram o desejo de acabar com os inimigos de uma vez por todas. Colidindo contra as árvores, a força do impacto sacode o chão enquanto folhas voam por toda a parte. Pousando com força na terra, a lâmina afiada fica presa na grama após um golpe muito poderoso. Parado em meio ao caos, o guerreiro olha para os resultados da batalha enquanto segura sua lança longa. Virando a cabeça, o protagonista ouve um elogio, mas ele ainda sente que algo está bem errado. Apontando um dispositivo estranho para frente, um companheiro de equipe chamado Minjai parece sério enquanto mira no chão. Sorrindo sem jeito, o amigo pede a todos para se mexerem um pouco para que ele possa terminar sua pose estranha. Pressionando o botão, a máquina prateada faz um som de clique enquanto realiza uma tarefa muito específica. Colocando um microchip no alvo, o menino explica que um negociante virá coletar os itens mais tarde. Olhando para o cara, o amigo pergunta sobre negociantes de sucata, já que carregar corpos pesados de monstros é um saco total. Mostrando como funciona, eles colocam chips no saque para que os coletores possam pegar tudo de valor após a luta. Vender os itens os ajuda a dividir o dinheiro e enviar o resto para as famílias dos caçadores que não sobreviveram. Imaginando se esses negociantes são realmente honestos, o cara de cabelos pretos aprende que escolher um bom parceiro é a chave. Parabenizando seu colega por derrotar 50 inimigos sozinho, o menino é subitamente interrompido por uma presença estranha. Caindo do céu, um monstro massivo colide com o chão e causa uma enorme explosão de rochas e poeira. Sendo empurrados para trás pela força do impacto, ambos os caçadores tentam se manter em pé durante o caos. Levantando-se novamente, o menino de cabelos alaranjados pergunta que tipo de criatura está atacando eles no meio da floresta. Revelando um sorriso assustador cheio de dentes afiados, a fera parece pronta para despedaçar tudo em seu caminho. Semicerrando os olhos, o protagonista percebe que esta situação é muito mais perigosa do que ele pensou inicialmente. Gritando alto, o demônio alado exibe seus músculos enormes enquanto o herói pensa que este pode ser um subchefe. Praguejando baixinho, o jovem parece irritado porque as coisas estão ficando complicadas muito rapidamente. Encarando o monstro, o guerreiro se pergunta se esta fera é a líder dos peixes pequenos que ele acabou de derrotar. Sentindo o poder mágico insano, o herói diz aos seus amigos para ficarem longe para que ele possa lidar com a luta sozinho. Percebendo que eles não podem escapar se a fera seguir, o grupo escuta enquanto o líder se prepara para a batalha. Alguém grita para os outros recuarem porque ele não quer que eles se machuquem durante a luta. Ambos os companheiros assistem com olhos arregalados enquanto a tensão no ar fica mais pesada a cada segundo. Agarrando sua lança, o jovem de cabelos escuros decide lidar com a situação sozinho para liberar seu verdadeiro poder.
Com um olhar sério no rosto, o protagonista desafia a fera gigante a vir para cima dele. De repente o céu se enche de energia enquanto a batalha entre o caçador e a criatura finalmente começa. Sentindo-se preocupada, a garota de cabelo curto pergunta se eles deveriam ajudar, já que a situação parece bem perigosa. Seu amigo diz a ela para manter a calma porque, embora pareça ruim, o menino está na verdade se saindo bem. Pulando alto no ar, o jovem guerreiro evita cada golpe enquanto prepara um contra-ataque. Observando de perto, o companheiro de equipe percebe que há algo ainda mais impressionante em seu estilo de luta. Em vez de apenas fugir, ele consegue acertar golpes enquanto desvia dos movimentos pesados do inimigo. Estranhas chamas negras começam a cobrir a arma e ela se pergunta que tipo de habilidade secreta é essa. Conforme o fogo sombrio se espalha, o monstro começa a perder sua velocidade e se torna um alvo muito mais fácil. Embora parecesse ter dificuldades no início, agora o protagonista está apenas brincando com seu oponente. A garota mal pode acreditar que ele é apenas um iniciante, pois essas habilidades estão muito acima de qualquer novato. Finalizando o movimento com um golpe poderoso, o caçador mostra a todos que está em um nível diferente. Deslizando pelo chão, o lutador desvia do ataque enquanto mantém seus olhos fixos no alvo à frente. Apertando sua pegada na arma, o jovem se prepara para um movimento final que decidirá toda a batalha. Lançando a lança com força imensa, ele a observa voar em direção ao céu como um raio mortal. Observando a cena em choque total, os observadores mal conseguem acreditar que ele realmente jogou sua única lâmina fora. Gritando com raiva, o demônio gigante avança enquanto o guerreiro mantém sua posição sem hesitar. Aproximando-se perigosamente, a fera abre suas mandíbulas maciças e tenta morder o herói em uma única bocada. Impactando o inimigo, uma onda de choque massiva irrompe e destrói a energia sombria que cerca a criatura imunda. Despencando na terra, o monstro perde sua força e finalmente atinge o chão com um baque pesado. De pé sobre o inimigo derrotado, o protagonista comenta que mesmo após usar todo o seu poder ele ainda conseguia se mover. Olhando para a ameaça com foco, o garoto decide que deve terminar esta luta de forma decisiva de uma vez por todas. Olhando fixamente para o resultado, os dois companheiros estão congelados porque tudo aconteceu rápido demais. Imaginando como o caçador foi empurrado, o homem percebe que o oponente já está caído na terra. Chamando seu parceiro, o vencedor recupera sua arma de haste enquanto o outro homem responde rapidamente em pânico. Questionando a presença de tal fera na ilha, eles discutem o quão incomum esta situação realmente é. Pensando no resumo, o garoto se lembra que existem 4 graduações e esta unidade deveria não ter classificação. Juntos, o grupo percebe que a unidade de monstros na ilha atingiu o nível 3. Parecendo sério, o garoto explica que este alto escalão é a única forma de explicar o que está acontecendo agora. Chocado com a notícia, a ruiva grita que a diferença de poder entre esses ranks é como o céu e a terra. Observando o horizonte, o jovem se preocupa que quase nenhum caçador conseguirá voltar vivo. Estendendo a mão, o cara implora ao protagonista para ajudar a salvar outro, já que ele é forte o suficiente para este alto grau. Recusando o pedido imediatamente, o lutador diz que tem limites e não pode resgatar todos neste lugar sozinho. Olhando para sua equipe, o guerreiro lembra que seu objetivo é matar monstros e não brincar de herói para os outros. Virando-se para olhá-lo, a garota pergunta ao lutador como ele se sentiria se fosse quem estivesse em perigo. Olhando profundamente, ela se pergunta se ele não se sentiria ressentido e imploraria para alguém vir salvar sua vida. Mostrando uma expressão fria, o protagonista diz que entende os sentimentos, mas está focado apenas no resultado final. Relembrando um momento trágico, ele menciona que algumas mortes são simplesmente inevitáveis neste mundo cruel. Vendo um homem desaparecer em chamas, o jovem sabe que nenhuma quantidade de esperança o impediria de morrer ali. Apertando sua pegada, o herói avisa seu amigo para não perder o foco quando as coisas parecerem sem esperança. Chegando a um templo sombrio, o guerreiro diz que uma mentalidade fraca apenas fará alguém ser morto neste lugar. Verificando o prédio vazio, o grupo se sente sortudo por não haver monstros escondidos dentro da área. Olhando para a escuridão, os dois caras tentam avistar algo, mas está tudo muito preto para ver quaisquer detalhes ao redor deles. Observando de longe, eles notam algumas luzes pequenas e percebem que aquelas são as posições dos outros caçadores próximos. Olhando intensamente, o garoto de cabelo escuro pensa em como aquelas luzes são perigosas, já que mostram a todos onde você está. Pensando nos monstros assustadores, ele sabe que ser encontrado por uma fera poderosa seria um desastre total para a equipe.
Usando seu dispositivo, o adolescente envia um aviso a todos dizendo que usar luzes agora é um erro enorme para a segurança deles. Notando uma marca estranha no chão, ele segue o rastro enquanto pensa sobre o próximo passo do plano. Sentados juntos, o grupo descobre que matar o núcleo fará todos esses monstros e a zona sombria desaparecerem para sempre. Tocando seu rosto, o protagonista percebe que a missão é simples, então ele só precisa encontrar aquele alvo específico. Focando no objetivo principal, ele decide que deve destruir a unidade de erosão para salvar a todos deste pesadelo. Descansando silenciosamente, a garota parece estar dormindo enquanto o resto da equipe se prepara para a próxima luta. Fechando os olhos, o outro amigo tira uma soneca porque eles precisam continuar fortes para o caminho perigoso à frente. Colocando um alarme no chão, o garoto se sente seguro para partir, já que o dispositivo tocará se qualquer monstro chegar perto. Correndo pela floresta, ele se lembra do local da reunião e espera que tudo corra bem de agora em diante. Abrindo bem os olhos, o herói tem um mau pressentimento repentino porque algo terrível acabou de acontecer logo atrás dele. Gritando alto, uma criatura gigante aparece do nada e abre sua boca maciça para atacar o grupo. Parecendo bastante preocupado, o lutador sente que as coisas estavam indo fáceis demais até agora. Ouvindo um rosnado alto vindo da escuridão, o guerreiro prepara sua chama roxa para lutar novamente. Semicerrando o olhar, o jovem observa intensamente enquanto sente algo poderoso por perto. De pé diante de uma fera roxa massiva, o herói percebe que nunca enfrentou tal criatura. De volta à sede, a equipe relata que vários sinais de caçadores desapareceram de repente. Entrando em pânico, o gerente grita sobre monstros se movendo juntos enquanto as equipes sofrem muitas perdas. Chamando reforços, o chefe exige que a rede de emergência seja ligada rápido. Sentindo-se surpreso, o líder ouve que uma pessoa solitária está indo em direção ao núcleo perigoso. Gritando por mais informações, o membro da equipe quer saber exatamente quem está agindo de forma tão louca. Correndo pela floresta, o chancel é identificado como aquele que encontrou a atualização do núcleo. Verificando o terminal, o diretor se pergunta como esse cara descobriu tudo tão rápido. Acreditando no protagonista, a equipe acha que este caçador específico pode ter todas as respostas. Desviando de um ataque rápido, o garoto grita que o monstro é muito mais forte do que ele esperava. Praguejando pelo rádio, o lutador sobrevive enquanto os técnicos pensam em silenciar sua voz. Pensando em sua chama fantasma, o jovem sabe que seu poder não pode matar inimigos diretamente. Lidar com inimigos difíceis exige que o herói use uma chama fantasma especial e termine as coisas com sua lança longa. No entanto, a fera gigante se recusa a desistir e continua atacando enquanto o lutador tenta encontrar uma maneira de vencer. Sentindo-se exausto, o guerreiro percebe que sua energia está baixa devido à luta anterior contra um morcego maciço mais cedo. Como sair da ilha é impossível agora, ele precisa localizar um ponto onde possa recarregar seu poder mágico. De repente, o protagonista avista algo estranho durante sua busca na floresta e seus olhos se arregalam de surpresa. No fundo da floresta, ele descobre uma poça escura brilhante que parece ser exatamente o que ele precisava encontrar. Saltando pelo ar, o jovem usa sua arma para golpear enquanto raios estalam por toda a área. Movendo-se com velocidade extrema, o lutador desaparece nas sombras enquanto se prepara para seu próximo grande movimento contra o inimigo. Mergulhando em direção ao monstro, o herói diz para ele acompanhar, já que ele balança sua lança com força incrível. Com um sorriso selvagem no rosto, o protagonista diz que tem algo importante para verificar dentro do portal sombrio. De volta à base, um técnico percebe que o sinal de rastreamento simplesmente desapareceu e ele relata a perda de contato. O chefe parece muito preocupado após ouvir que o caçador entrou em uma zona perigosa chamada Núcleo de Erosão Alfa. Uma vez dentro do lugar misterioso, o garoto nota que tudo parece surpreendentemente limpo para uma zona de perigo. Ele começa a se perguntar o quão massivas as áreas de rank 1 e 2 devem ser comparadas a esta zona de nível 3. De repente, um par de garras pesadas pousa na grama, indicando que uma nova ameaça o espera no escuro. Olhando para o chão, o guerreiro nota que o núcleo de erosão finalmente quebrou todos os seus limites. Olhando para o lobo roxo gigante, o caçador pensa que é hora de terminar sua longa luta de uma vez por todas. Rugindo alto, a fera massiva se prepara para despedaçar o pequeno humano com seus dentes afiados. Enquanto segura seu cajado, o garoto menciona o maior problema ao usar suas chamas fantasmas especiais. Observando a energia sombria se espalhar, ele explica como o fogo afeta cada ser vivo próximo exceto ele.
Sozinho o espadachim revela que seu poder até machuca seus próprios amigos durante uma batalha. Segurando a arma firmemente, o adolescente se preocupa em perder o controle se a chama ficar forte demais. Movendo-se rapidamente, o herói pula para fora do caminho para evitar o golpe repentino e mortal do monstro. Sendo cercado por uma aura roxa, o jovem prepara seu movimento final para acabar com o pesadelo. Golpeando a criatura, chamas negras começam a consumir o lobo enquanto ele grita de pura dor. Sentindo-se aliviado, o protagonista sabe que lutar sozinho faz sua fraqueza desaparecer completamente. Concentrando sua mente, o lutador diz que a parte real de seu plano está apenas começando a acontecer. Brilhando com luz azul, o guerreiro começa a absorver a energia direto em seu próprio peito. Fluindo através de seus ossos, o poder roubado começa a mudar sua estrutura interna para melhor. Sentindo seus músculos crescerem, o garoto sente a mana tornando seu corpo muito mais forte e resistente do que antes. Exalando uma névoa azul frio, o herói sente seu poder finalmente começando a despertar após uma longa espera. Sorrindo para suas mãos, ele percebe que a eficiência desta nova energia é melhor do que ele jamais esperou. Bem na frente dele, uma fera roxa massiva rosna enquanto mostra seus dentes aterrorizantes e afiados. De repente, um rugido ensurdecedor ecoa pela área enquanto a criatura se prepara para lançar um ataque final. Cercando todo o lugar, um pulso azul brilhante de energia começa a se expandir rapidamente do chão. Olhando para a pegada enorme na grama, o guerreiro sorri porque sabe exatamente o que eles estavam tramando. Flutuando no céu, várias sombras aladas chegam para ajudar o amigo depois que ele pediu reforços. Enfrentando o grupo de inimigos, o lutador diz que números esmagadores não significarão mais nada para ele. Em pé no meio de uma cratera gigante, o garoto libera uma aura sombria que estremece toda a terra. Comparando-se com sua vida passada, ele se pergunta onde o núcleo principal desta erosão está escondido atualmente. Parando por um segundo, o jovem percebe um calor estranho e pensa que o fogo acabou de apagar. Rastejando atrás de suas costas, uma figura sombria com olhos brilhantes tenta pegar o herói desprevenido. Abrindo bem os olhos, o protagonista reage instantaneamente ao perigo e espreita logo atrás de sua cabeça. Com um estrondo massivo, o chão explode em pedaços enquanto um golpe poderoso atinge o alvo. Perfurando o chão, uma lâmina misteriosa fica presa enquanto a energia restante flui ao redor do local. A besta mascarada zomba do garoto por esperar até o fogo apagar porque pensa que ele está sendo esperto. Aproximando-se, este monstro afirma que seu poder está em outro nível enquanto diz ao garoto que ele já está morto. Não se importando com as ameaças, o herói prepara sua lança e pensa que pode acertar um combo de 4 golpes. Movendo-se como um flash, o guerreiro avança para começar seu assalto antes que o inimigo possa reagir. Energia afiada corta o ar enquanto o primeiro golpe sai com velocidade e força incríveis. Sons de metal pesado ecoam quando as armas colidem e a criatura mascarada luta para manter sua posição. Faíscas azuis voam por toda parte enquanto os dois lutadores se empurram neste duelo intenso. A pressão aumenta entre eles até que uma explosão massiva de luz cubra todo o campo de batalha. Concentrando seu olhar, o protagonista ativa sua técnica secreta chamada Lança da Lua Dupla. Várias ondas de energia azul atingem o monstro de uma vez porque o garoto está usando um movimento muito rápido. Parecendo totalmente confusa, a criatura não consegue entender como está sendo atingida por tantos ataques. Um rastro mágico segue o caminho da arma e copia o primeiro balanço exatamente 4 vezes. Cada golpe do rastro fantasma atinge o alvo, então o dano continua se acumulando. Enquanto observa o inimigo, o lutador se pergunta o que aconteceria se o efeito azul atacasse um pouco mais tarde. Um círculo gigante de luz permanece no ar e mostra o quão incrível o golpe final realmente foi. Pulando de cima, a besta empunha 2 lanças brilhantes que são quase impossíveis de esquivar para qualquer guerreiro abaixo. Mesmo com sua máscara, a criatura parece atordoada porque não esperava um contra-ataque tão rápido do oponente. De repente, vários feixes de energia atingem o monstro e ele começa a perder o equilíbrio durante o calor da batalha. Batendo no chão, a arma pesada cria uma onda de choque massiva, mas falha em atingir o alvo pretendido. O jovem olha para frente com foco extremo enquanto diz que tudo está finalmente chegando ao fim agora. Movendo-se como uma sombra, o lutador desvia das garras e desfere um golpe poderoso que envia o inimigo voando de volta. Estrelas brilhantes de energia explodem por toda a criatura e a levam à beira da destruição total em um instante. Chamas azuis consomem a cabeça da besta enquanto ela começa a desaparecer no ar após perder a luta difícil.
Ficando sozinho, o protagonista percebe uma caixa brilhante e misteriosa que apareceu bem onde o monstro foi derrotado. Estendendo as mãos, o garoto abre cuidadosamente o pequeno recipiente para ver que tipo de recompensa está escondida lá dentro. Seus olhos se arregalam de surpresa quando ele percebe que este item é muito mais valioso do que ele jamais imaginou antes. De volta à base, todos estão gritando porque os sinais dos caçadores da equipe 9 simplesmente desapareceram do mapa. Enquanto olham para as telas, os trabalhadores percebem que monstros estão bloqueando todos os caminhos para pousar na ilha com segurança. O chefe de seção encara os monitores em desespero e se pergunta se tudo pelo que trabalharam acabou de verdade para eles. A menos que um milagre aconteça, o homem sabe que terá apenas que assistir enquanto toda a sua equipe é eliminada pelo inimigo. De repente, uma mensagem chega do caçador que entrou no núcleo e deixa o trabalhador completamente atordoado. Enquanto a tela acende, todos veem a grande notícia de que o núcleo perigoso na ilha foi finalmente limpo. Registros oficiais mostram que cada monstro encontrado pela equipe foi eliminado com sucesso da área. Olhando para os dados, o homem mal pode acreditar em seus olhos, já que parece que um milagre total realmente aconteceu. Encarando o monitor, o membro da equipe se pergunta como isso foi possível enquanto seu queixo cai em total descrença. Enquanto isso, sentado sob as estrelas, o herói respira o ar fresco e aprecia a vista noturna pacífica. Memórias mostram a batalha intensa onde um monstro enorme foi explodido por um golpe poderoso de relâmpago azul. Tirando um momento para respirar, o jovem lutador parece exausto, mas determinado a sobreviver a este encontro brutal. Segurando a arma com toda a sua força, a garota se prepara para outro round enquanto faíscas voam de sua lâmina. Embora suas mãos estejam tremendo pela pressão, ela se recusa a soltar a espada durante a luta. Olhando ao redor, ela percebe que há muito mais inimigos agora e o lutador principal desapareceu sem deixar rastros. Seu companheiro chama seu nome enquanto está parado logo atrás dela para garantir que fiquem juntos no escuro. Cercados por um enxame massivo de monstros, os dois guerreiros se perguntam se algum dia sairão de lá vivos. Vendo seu rosto cansado, ela percebe que seu amigo já está no limite e não pode lutar por muito mais tempo. Notando seu próprio ferimento, a guerreira se pergunta se seu corpo resistirá à onda interminável de feras. Uma fera aterrorizante ruge enquanto mostra seus dentes afiados e olhar brilhante para assustar todos por perto. A garota de cabelos prateados luta para continuar em pé porque seu corpo está completamente exausto da luta. X solta um pequeno suspiro ao perceber que sua força está finalmente chegando ao limite. Caindo no chão, a guerreira percebe que não consegue sentir as pernas enquanto os monstros se aproximam dela. Seu companheiro grita seu nome em total desespero porque vê o perigo se aproximando rápido. A criatura pula para frente com a boca aberta e pronta para terminar o serviço de uma vez por todas. Pupilas dilatadas mostram o medo do jovem enquanto ele assiste sua amiga prestes a ser atacada. Um baque surdo ecoa pela floresta escura enquanto algo poderoso atinge o chão com força. Fechando as pálpebras, a garota se prepara para o pior porque pensa que este é o momento final. De repente, ela sente uma presença estranha e olha lentamente para cima para ver o que acabou de acontecer. Criaturas sombrias se transformam em fumaça preta e desaparecem depois que uma luz brilhante limpa toda a área. No ponto de montagem dos caçadores, o herói principal chega e percebe que muitas pessoas estão gravemente feridas. Caçadores próximos parecem totalmente chocados enquanto se perguntam como um único cara limpou uma zona difícil de nível 3 sozinho. Caminhando calmamente com sua espada, o poderoso guerreiro ignora a fofoca e procura por seus companheiros de equipe. A dupla ferida o avista e chama seu nome enquanto se sentem aliviados por seu salvador estar de volta. Olhando para a tela do telefone, o cara pergunta como o protagonista conseguiu derrubar aquela fonte sozinho. Agindo com humildade, o garoto de cabelos escuros diz que apenas queria proteger sua equipe enquanto se preocupa secretamente com sua imagem pública. De repente, um homem em um terno formal aparece e pergunta se está falando com o famoso caçador chamado Yu Chancel. Apresentando-se como Byung-Jeon-tae, o novo personagem explica que é um gerente da filial do Norte. Reconhecendo a voz, o garoto pergunta se ele tem um momento, já que esta foi a pessoa que ligou para ele antes. Parado na chuva, o gerente revela que o próprio prefeito está na verdade esperando para ter uma reunião com ele. Pisando no chão molhado, o protagonista pensa sobre como esses velhos adoram mandar em todo mundo. Segurando seu guarda-chuva, ele percebe que o contrato nunca mencionou a recompensa extra por terminar uma missão de nível 3.
Aproximando-se do garoto, outro homem chamado Liu Ge faz uma saudação educada enquanto a chuva continua a cair. Apresentando-se como oficial de cooperação, o homem parece muito profissional apesar do mau tempo lá fora. Caminhando pelo corredor, o oficial menciona que o prefeito está realmente ansioso para vê-lo hoje. Explicando a situação, o homem diz que o prefeito até cancelou toda a sua agenda da manhã apenas para falar com ele. Fazendo alguns elogios, o oficial menciona que nenhum novato fez isso sozinho desde o lendário grande veterano. Pensando consigo mesmo, o protagonista se pergunta se aquela velha lenda era um monstro total enquanto chegam à porta. Entrando no grande escritório, o prefeito lhes dá as boas-vindas e agradece ao garoto por vir de tão longe para encontrá-lo. Sentado em seu escritório, o prefeito de Incheon dá as boas-vindas ao jovem enquanto se desculpa pelo tempo sombrio hoje. Depois de convidar o convidado para se sentar, o chefe diz ao seu oficial para trazer um café quente para ambos. Enquanto as bebidas chegam, o político elogia o protagonista por fazer um trabalho incrível ajudando todo o país. Explicando suas dificuldades anteriores, o homem diz que contratar guildas era caro demais até o garoto consertar a ilha. Tomando um gole de sua bebida, o herói escuta enquanto o líder menciona que esta foi na verdade sua primeira missão. Pulando de seu assento com um enorme sorriso, o oficial afirma que está super orgulhoso de que tal talento tenha começado bem aqui. Parecendo confuso, o guerreiro observa o político tagarelar sobre como sua nação é o lugar mais seguro do planeta. Enquanto exibe fotos, o homem mais velho fala sobre o enorme aeroporto e todo o dinheiro estrangeiro entrando. Apertando o punho, o chefe menciona como suprimentos e fundos estão sempre se movendo pelas cidades internacionais. Olhando diretamente para o convidado, o líder promete garantir que sua carreira como caçador permaneça tranquila e bem-sucedida. Mudando de assunto, uma nova pessoa faz uma pergunta séria ao jovem enquanto viajam juntos em um veículo. Dirigindo sob a chuva, o homem pergunta ao protagonista qual é o seu verdadeiro motivo para escolher se tornar um caçador. Olhando para frente, o garoto explica que se um vaso sanitário está entupido, então alguém tem que pular na bagunça para consertar. Ouvindo aquela resposta estranha, o motorista simplesmente diz que entende enquanto mantém os olhos na estrada. Acelerando o carro, o companheiro menciona que o herói logo será famoso e receberá muitas propostas para comerciais. Dentro do carro, o motorista avisa ao protagonista que a fama costuma arruinar caçadores porque eles esquecem seus deveres reais. Olhando para fora, vemos as ruas chuvosas perto da linha de cessar-fogo, onde monstros perigosos vagam pelas zonas de erosão. Embora a Coreia seja o único santuário restante, o motorista explica que o dinheiro e o poder estão começando a controlar tudo. Elogiando o jovem por sua missão recente, o motorista diz que muitas pessoas agora se interessarão por suas habilidades. Parecendo sério, o homem menciona que simplesmente espera que o herói permaneça como um farol de esperança para todos na cidade. Observando a chuva bater no vidro, o herói se pergunta exatamente quanto esse cara vai oferecer depois de um discurso tão longo. Sorrindo secretamente, o protagonista percebe que o homem está sendo óbvio demais enquanto tenta manipulá-lo agora mesmo. Tendo vivido incontáveis anos de guerra e dor, o garoto se lembra de sua vida passada, onde sofreu coisas muito piores. Sentado no escritório, o jovem caçador pergunta o que deve fazer em troca de todo esse apoio e proteção de alto nível. Mencionando um prefeito com índices de aprovação em queda, o adolescente choca o homem ao trazer à tona a próxima eleição local. Checando rapidamente seu telefone, o garoto diz ao político nervoso que encontrar segredos é fácil com a tecnologia moderna. Apontando os números ruins, o protagonista observa que vencer outro mandato parece uma chance remota para ele. Suando muito, o homem pergunta se o novato ainda precisa de permissão da prefeitura para continuar suas missões especiais. Percebendo o plano, o guerreiro entende que o prefeito quer levar o crédito, alegando que descobriu este novo talento. Pensando consigo mesmo, o protagonista vê que esse cara só quer roubar a glória de uma refeição que ele nem cozinhou. O prefeito Park se gaba de sua influência e conexões com muitas empresas grandes por causa da infraestrutura local. Apontando para uma caixa, ele diz que o contrato para esta marca de café termina logo e sugere colocar o caçador nela. Enquanto a autoridade fala sobre possibilidades infinitas, o jovem o interrompe apenas chamando seu título. Parecendo bastante entediado, o protagonista menciona que deve parecer muito barato aos olhos deste homem poderoso. Assustado com esse comentário, o político explica como o mundo precisa de um rosto novo para mudar o clima atual. Sem mostrar muita emoção, o guerreiro começa a esclarecer seus pensamentos reais sobre toda essa situação.
Ele afirma que tudo o que foi oferecido é algo que ele poderia facilmente conseguir sozinho sem qualquer ajuda de outros. Desesperado para manter o acordo, o prefeito oferece missões bem pagas, mas o garoto acha a ideia totalmente entediante. Saindo do escritório, ele diz ao homem para parabenizar a atual modelo de café em vez de substituí-la. Olhando para a caixa sobre a mesa, parece que a garota original realmente conseguirá manter seu emprego por mais tempo. Em algum outro lugar da cidade, a chuva forte cai sobre uma ponte escura e sombria enquanto a cena muda completamente. Sob aquela ponte, uma figura misteriosa de capuz está de pé enquanto outra pessoa se ajoelha no chão diante dele. Após ouvir que o teste recente na ilha foi um fracasso total, o subordinado rapidamente oferece um pedido de desculpas profundo. Tentando consertar o clima, o homem no chão menciona que eles realmente têm algumas boas notícias para compartilhar. Mostrando uma tela, ele revela um clipe do exame oficial de caçador que pode mudar todo o plano deles. Mostrando uma tela onde um lutador chamado Yu Chancel está usando chamas loucas enquanto todos assistem em choque total. Enquanto segura seu telefone, o cara encapuzado misterioso sorri e acha o desempenho exibido bastante impressionante. No primeiro dia de cada mês, a nação inteira para porque os últimos rankings de caçadores finalmente estão sendo lançados. Animadamente, um jovem garoto corre para sua mãe e implora que ela olhe a nova lista enquanto ela está ocupada com as tarefas. Embora muitas pessoas pensem que os primeiros lugares nunca mudam, elas estão curiosas sobre quem assumiu a liderança desta vez. Sentado em uma cama de hospital, um homem ferido assiste à transmissão e pensa que o momento finalmente chegou. Dentro de um grande escritório, o presidente da associação recebe o relatório oficial sobre os rankings mundiais de setembro. Carregando uma espada enorme, uma guerreira se pergunta se uma pessoa específica realmente conseguiu entrar na lista. Apesar da apresentação chamativa da notícia, o cara de terno acredita que apenas os 10 melhores caçadores realmente importam. Percorrendo os dados digitais, ele ignora os fracos e foca apenas nos indivíduos mais fortes do mundo. Em 10º lugar está Lee Seol, que é vista trabalhando duro em uma área de montanha nevada com sua equipe após uma longa batalha. Parecendo muito sério, o 5º rank pertence a Kim Chaeyoung, que se senta calmamente enquanto segura suas armas afiadas. Cercado por calor intenso e fogo, o 3º lugar é ocupado por Choi Yu-Heon enquanto ele olha para frente com olhos brilhantes. Diante de uma luz enorme, o 2º rank vai para Jang Tae-seo, que parece pronto para enfrentar qualquer desafio à frente. Finalmente, o 1º lugar é revelado e o cara parece surpreso ao ver que o Chancel ficou em primeiro este mês. Um funcionário de terno se aproxima do protagonista e diz que ele pode finalmente sair agora. Olhando para um documento, vemos que o nome Yu Chancel está agora oficialmente na lista de novos caçadores para 2025. Todos estão impressionados porque esse cara acabou de alcançar a entrada de rank mais rápida em toda a história da associação. Limpar uma zona de alto nível sozinho pode ser comum para veteranos, mas fazer isso como um novato muda tudo. Diante de uma enorme multidão de repórteres, o jovem enfrenta uma enxurrada de perguntas sobre seu sucesso repentino. Sentindo-se como se estivesse em um programa de TV para gênios, o herói decide aceitar apenas uma última pergunta antes de partir. Uma repórter grita enquanto pergunta que tipo de mentalidade ou resolução ele tem para sua carreira futura como caçador. Olhando diretamente para as câmeras, o protagonista diz que vai pular o clichê habitual de prometer dar o seu melhor. Com um rosto sério, o jovem caçador declara que prefere deixar seus resultados futuros falarem por si mesmos. Voando alto acima das nuvens, um helicóptero se move sobre uma cidade que parece um cemitério total de edifícios. Observando a cena pela janela, o garoto descobre que a maioria das nações perdeu tudo quando as zonas de erosão apareceram. Sentado ao lado de um velho, ele ouve como a Coreia se tornou uma potência graças à mana e tecnologia avançada. Olhando para baixo para as ruínas, o herói se pergunta se este é o destino de cada país que falhou em parar o desastre. Descendo lentamente, a aeronave se prepara para pousar bem no meio de uma paisagem congelada e desolada. Este lugar se chama Gonçalo Ock e apareceu 13 anos atrás como uma das 8 zonas mais perigosas do planeta. Enquanto alguns conseguiram sobreviver ao caos, a maioria foi eliminada pela zona de erosão antes mesmo de encontrar um lugar para se esconder. Em apenas alguns dias, uma cidade inteira foi completamente apagada, deixando nada além de silêncio e ruínas para trás na área. Olhando para fora, o ancião explica como o governo central perdeu seu poder enquanto a influência nacional permanece instável.
Embora o jovem aprecie as novas informações, ele ainda se pergunta por que foi convocado para esta reunião no carro hoje. Sentado dentro do veículo de luxo, o velho menciona que um cara perigoso chamado Yoon Seung-yeon veio procurando por ele. De repente, lembrando daquele bruto enorme, o protagonista percebe que precisa ser muito cuidadoso com sua próxima decisão. Chocantemente, o garoto ouve que o cara assustador exigiu saber exatamente onde ele mora, o que não é um bom sinal. Explicando melhor, o ancião avisa que a guilda rival segue uma regra de sobrevivência e pode tentar forçá-lo a se submeter. Percebendo o perigo, o personagem principal admite que não é forte o suficiente para vencer uma luta justa contra aquele monstro agora. Por causa de suas ações recentes, o velho observa como o garoto parece preferir trabalhar sozinho em vez de se juntar a uma grande guilda. Para resolver este problema, o mentor diz que ele deve aumentar seu status aceitando missões importantes da associação. Suspeitando de um motivo oculto, o herói pergunta o que o velho quer em troca por fornecer esta ajuda secreta e proteção. Semicerrando os olhos, o líder afirma que apenas quer que o garoto se lembre de quem o ajudou quando as coisas ficaram difíceis no passado. Ao aceitar o envelope, o adolescente pensa que este acordo é ótimo, já que ajuda a construir sua reputação muito rapidamente. Voando pelo céu em um helicóptero, ele descobre que sua tarefa é escoltar um navio de carga carregando suprimentos essenciais. Olhando para os papéis, o protagonista anota uma lista de itens de luxo e se pergunta por que essas coisas são consideradas necessidades. O velho menciona que algumas pessoas realmente precisam dessas coisas, mas ele fica confuso sobre o comentário de 20 anos. Batendo nos arquivos, o jovem pergunta por que esse lixo é útil em um país onde o governo central desapareceu. Explicando a situação, o ancião diz que a política internacional ainda importa mesmo que o mundo esteja desmoronando. Percebendo que isso é apenas um suborno sofisticado, o personagem principal decide recusar enquanto começa a desapertar seu cinto de segurança. Tentando pará-lo, o acompanhante grita que o governo coreano acha que esta missão é extremamente importante. Não mudando de ideia, o caçador diz que se envolver na política é uma perda de tempo total para ele. Chamando de novato, Sênior afirma que receber atenção demais tão rápido se tornou veneno para o garoto. Olhando de perto a situação, o terno parece preocupado com o que o jovem guerreiro pode fazer a seguir. Jogando os documentos ao vento, o jovem agradece ao cara pelo passeio gratuito de helicóptero. Afirmando que apenas nadará de volta para Seul por conta própria, o adolescente deixa outra pessoa completamente chocada. Pulando diretamente da porta aberta, o rebelde decide escapar da conversa da maneira mais louca. Caindo pelo céu, a figura parece totalmente calma enquanto o helicóptero fica para trás longe dele. Olhando para fora do veículo, o líder atordoado não consegue acreditar que o novato realmente saltou no oceano. Atingindo a água com um respingo enorme, o lutador habilidoso desaparece enquanto o helicóptero continua seu voo sozinho. Olhando intensamente, um velho reclama sobre como os jovens estão agindo ultimamente. Longe dali, o massivo porto de Incheon aparece sob o brilho quente do pôr do sol. Segurando uma xícara, um trabalhador confuso observa algo estranho acontecendo na água. Enquanto bolhas de repente começam a subir para a superfície, o oceano começa a agitar. Ofegante por ar, o garoto finalmente rompe as ondas depois de quase se afogar. Exausto, ele reclama de alguém ameaçando sua vida e quase acabando com ele. Observando de cima, o homem diz que o jovem rapaz claramente passou por muita coisa. Olhando para baixo para o chão, o herói percebe que deve focar em se tornar mais forte agora. Determinado, o cara decide aceitar as piores missões que todos os outros ignoram. Pensando em inimigos poderosos, o lutador jura se tornar um figurão para que ninguém possa mandá-lo por aí. Ao checar seu telefone, o protagonista encontra um trabalho que parece bom o suficiente para o seu plano. Após aceitar a missão, o aventureiro se prepara para ajudar com um caso de sequestro na ilha de Tsushima. Vendo os detalhes, o guerreiro nota que o nível de perigo é classificado como grau 2. Sentado sozinho na beira do cais, o adolescente respira fundo para relaxar. Mostrando um rosto cansado, o sobrevivente admite que sua agenda está prestes a ficar muito ocupada em breve. No dia 3 de setembro, a temporada de pico do camarão começa enquanto pescadores saem para seu trabalho habitual. De repente, tudo muda porque o mar parece muito mais perigoso do que qualquer um esperava. Monstros de uma ilha próxima aparecem e começam a agarrar os trabalhadores como se fossem presas. De acordo com um sobrevivente sortudo que escapou, as vítimas ainda estão vivas dentro da base inimiga.
O objetivo é chegar à ilha de Tsushima e resgatar as pessoas enquanto derrota os membros malignos. Segurando seu telefone, o protagonista lê os detalhes da missão enquanto está sentado calmamente em sua cozinha. Olhando para a tela, ele vê uma recompensa massiva de 55 milhões de won por completar a tarefa. Lidar com o trabalho sozinho significaria que todo aquele dinheiro fica com ele, o que é um ótimo negócio. O sucesso traria uma reputação heróica junto com fama massiva para impulsionar seu status. Pensando profundamente, o menino percebe que o desafio vale a pena, mas ele ainda se sente um pouco preocupado. Estas entidades são classificadas por poder e uma besta de terceira classe tem a força para esmagar um tanque. Subindo na escala, um monstro de segunda classe age como um desastre natural, destruindo tudo. Enfrentar uma ameaça de primeira classe exigiria que uma nação inteira se movesse contra uma única criatura. Duvidando de suas chances contra um inimigo de segunda classe, ele considera encontrar um parceiro útil para ajuda. Percebendo que caçadores de elite ignoram pedidos pequenos, ele finalmente se lembra de uma pessoa específica para o trabalho. De pé em um barco enquanto segura sua arma, o protagonista parece pronto para sua próxima missão no mar. Olhando para trás enquanto seu nome é chamado, o garoto de cabelos escuros espera pelo que quer que sua companheira tenha a dizer a seguir. Aproximando-se dele com um rosto sério, a jovem pergunta quanto tempo resta até chegarem à ilha. Verificando a tela de seu telefone, o lutador diz a ela que eles devem chegar em cerca de 1 hora. Aconselhando a viajante a descansar o corpo, ele avisa que a luta que se aproxima será muito mais difícil do que a anterior. Notando algo brilhante em seu braço, a parceira aponta para a peça metálica presa ao seu ombro. Explicando que seu equipamento é um item raro de edição limitada, a garota falante se pergunta como ele o obteve. Mencionando um presente de seu fornecedor, o homem explica sua sorte enquanto sua amiga se sente deixada de fora por seu próprio chefe. Sorrindo de lado com a reação dela, o herói diz que seu talento é muito maior, já que ele derrotou um inimigo forte sozinho. Dizendo a ela para se tornar famosa e poderosa, o guerreiro ignora seu olhar frustrado enquanto ela permanece em silêncio. Voltando no tempo alguns dias antes, vemos como essa parceria inesperada entre eles começou. Recebendo uma mensagem em seu dispositivo, a recruta pergunta se ele realmente precisa de um companheiro de equipe para uma tarefa tão perigosa. Relembrando sua experiência de quase morte contra inimigos fracos, ela duvida de sua habilidade para enfrentar um monstro de rank superior. Permanecendo em silêncio enquanto olha para a conversa, o protagonista espera que a outra pessoa tome uma decisão final. Enviando uma pergunta provocativa, o garoto pergunta se ela quer se tornar mais poderosa e o olhar dela se torna aguçado. Olhando para o passado, o jovem se lembra de quando ela pediu para aprender com ele porque ele era muito mais forte. Prometendo guiá-la, ele diz que pode garantir ótimos resultados contanto que ela siga sua liderança. Parada no meio da névoa, a garota percebe que poderia realmente se tornar muitas vezes mais poderosa do que antes. Focada e suando, ela espera pela decisão final enquanto a oferta paira no ar. No fundo, ela sabe que existe um motivo muito importante pelo qual ela precisa absolutamente ganhar mais poder agora. Observando-a de perto, o garoto percebe que a determinação dela é enorme e ela faria qualquer coisa para melhorar. Em direção ao horizonte, ela pensa que até mergulhar nas profundezas do inferno valeria a pena por essa força. De repente, uma luz vermelha brilhante começa a piscar em todos os lugares enquanto um alarme de emergência soa por toda a área. Emergindo da névoa espessa, um navio de madeira misterioso e gigante aparece bem em frente ao caminho deles. Contando as sombras, o protagonista nota que existem na verdade 5 embarcações indo direto em direção a eles. Por que existem civis a bordo? Ele se pergunta como eles podem possivelmente passar por aquela área sem serem vistos. Voltando-se para Sangue, o jovem guerreiro pergunta se ela tem algum tipo de plano secreto para atravessá-los com segurança. Depois de ver a reação dela, o garoto questiona se sua aliada é realmente incapaz de lidar com uma tarefa tão simples sozinha. Sob o céu nublado, ele percebe que ela pode estar escondendo um truque especial afinal. Exibindo um sorriso confiante, a garota zomba dele por não ser capaz de fazer isso enquanto seu rosto fica um pouco vermelho. Olhando para o desafio à frente, o protagonista pensa que tudo é fácil enquanto outros riem de sua confiança. De repente, uma onda enorme de água espirra para todos os lados enquanto eles se movem rapidamente pela superfície azul profunda. Enquanto carrega a garota firmemente, ele explica que correr sobre a água ainda é um pouco difícil para ele. Com olhos aguçados, o jovem observa os arredores e permanece focado na missão à frente.
Voltando-se para sua companheira, o líder diz a ela para bloquear o navio mais próximo, mas ela pergunta o motivo. Porque ele sente uma energia perigosa. Ele explica que as embarcações atrás são a verdadeira ameaça. Entendendo imediatamente o plano, o guerreiro começa a se mover pelo oceano com uma velocidade incrível. No convés de madeira ela avista o que parece ser uma pessoa parada ali, mas algo parece muito errado. Já que eles não são humanos, o garoto avisa para olhar novamente para aquelas criaturas assustadoras no barco. Após pular na superfície, a companheira pousa graciosamente enquanto se prepara para a luta que se aproxima. Atrás dela, o protagonista pousa e avisa que bater no chão com tanta força pode machucar os joelhos dela. Agora eles percebem que estão completamente cercados por um bando de monstros parados no convés. Para limpar o caminho, o herói foca seu olhar e se prepara para lançar um ataque poderoso. Ao usar seus poderes especiais, ele libera vários feixes de luz azuis que atingem os inimigos com precisão. Finalmente ele nota a energia fraca deles e percebe que esses monstros são apenas o nível mais baixo da segunda classe. Olhando atentamente para a situação, o protagonista percebe algo importante sobre a garota chamada Ansangya. De repente, um raio massivo de eletricidade verde brilhante dispara e atinge um alvo enquanto ele assiste em choque total. Olhando para ela, o guerreiro chama seu nome porque ela parece estar lutando para controlar toda aquela magia. Movendo-se rapidamente, o jovem avisa ela que ela está gastando muita mana e ficará sem energia muito rápido. Olhando em seus olhos, ele explica que uma saída muito menor é suficiente para lidar com inimigos neste nível específico. Pensando em sua promessa, ele diz a ela que ela pode se tornar muito mais poderosa contanto que ele continue a ensiná-la. Atravessando o ar, o relâmpago atinge as sombras enquanto o garoto grita o nome dela enquanto tudo explode. Vendo mais monstros serem destruídos, ele grita para ela reduzir a intensidade ainda mais para que ela não desmaie. Focando intensamente, a garota mostra um olhar de pura determinação porque ela quer se provar durante esta luta. Relembrando seu passado triste, ela pensa sobre como ser fraca é uma tragédia e jura nunca mais ser uma perdedora. Mirando um feixe de luz gigante no monstro, a garota segue suas instruções para olhar para frente e terminar o trabalho. Mostrando seus olhos azuis brilhantes, ela decide que até pularia no inferno apenas para alcançar um novo nível de força. No chão, um esqueleto assustador jaz derrotado enquanto a fumaça escura finalmente começa a se dissipar da área. Respirando pesadamente, a garota de cabelo curto parece totalmente exausta e coberta de sangue após a luta brutal. Olhando para seu companheiro, ela pergunta se a batalha finalmente acabou enquanto o jovem pousa bem ao lado dela. Fazendo um sinal de positivo confiante, o herói menciona que já cuidou de todas as naves inimigas restantes. Olhando para sua lâmina, a guerreira se sente um pouco irritada porque os monstros nem valiam o tempo dela. Agradecendo pelos conselhos, a garota admite que aprendeu muito enquanto o rapaz afirma que a maioria das pessoas apenas ignora bons conselhos. Sentindo-se surpreso, o herói pergunta por que os colegas de classe dela nunca a ajudaram, já que a academia serve para ensinar os alunos. Olhando para frente, a garota explica que os outros se sentiam estranhos porque ela aprendia cada habilidade rápido demais. Mostrando um olhar sério, ela menciona que não houve um único professor que ela eventualmente não superasse. Ouvindo essa declaração ousada, o jovem faz uma cara muito engraçada porque está totalmente chocado com a confiança dela. Afastando-se, o rapaz diz que é diferente e promete que ela o admirará pelo resto da vida. Chegando ao cais, o barco enorme finalmente para de se mover enquanto o grupo se prepara para pisar em terra firme. Parados em fila, os oficiais locais fazem uma saudação respeitosa aos caçadores que acabaram de salvá-los do desastre. Despedindo-se, o herói diz ao amigo para ter boa sorte na próxima ilha enquanto eles terminam o trabalho atual. Focando no objetivo, a guerreira menciona que os pobres reféns estão detidos no santuário de acordo com o sobrevivente. Explicando que existem 2 santuários nesta ilha chamados Kaijin e Watatsumi enquanto a garota os aponta. Considerando a distância, ela acha que a primeira parada deve ser aquela que eles conseguem alcançar em poucas horas a pé. Olhando intensamente, o herói percebe que sair do lugar de mãos vazias definitivamente não é uma opção para eles. Relembrando o testemunho, eles sabem que há 15 reféns e resgatar pessoas feridas será muito mais difícil. Sentindo a mana densa além da névoa, o guerreiro menciona como o ar é afiado o suficiente para rasgar sua própria pele. Planejando a fuga, o protagonista decide que eles precisam absolutamente de um veículo para proteger todos do enxame. Perguntando à amiga se ela é uma boa motorista, o rapaz olha para ela enquanto ela se questiona sobre a pergunta repentina.
De repente os pneus cantam alto enquanto a van começa a se mover com uma velocidade absurda pela terra. Gritando em terror total, o jovem percebe que chamá-la de boa motorista foi um erro enorme. Voando pelo ar, a van bate em um grupo de monstros enquanto o herói pergunta se os freios sequer funcionam. Segurando firmemente a lateral do carro, o guerreiro decide parar de reclamar e apenas focar em permanecer vivo. De pé no teto com sua lança, ele admite que a direção imprudente é melhor do que usar sua licença de 20 anos atrás. Enquanto o carro acelera pela horda, o lutador de cabelos escuros diz que é muito mais adequado para o combate de qualquer maneira. Focando seus olhos, o campeão se prepara para golpear os inimigos que estão tentando subir na van em movimento. Esmagando as criaturas, o veículo deixa um rastro de destruição enquanto o herói limpa o caminho à frente. Segurando a maçaneta com força, ele sente a tensão enquanto eles se preparam para uma viagem muito selvagem pelo terreno acidentado. De repente, uma correia longa chicoteia pelo ar com um som alto enquanto o veículo continua seu caminho para a frente. Segurando sua lança, o guerreiro sorri porque a arma parece forte o suficiente para lidar com qualquer inimigo hoje. Arregalando os olhos, o protagonista percebe algo inesperado e seu rosto fica sério em uma fração de segundo. Olhando para o lado, ele grita para sua parceira tomar cuidado com o enxame massivo de monstros se aproximando rápido. Alcançando sua arma, a garota mostra um sorriso aterrorizante e diz para ele deixar o combate apenas com ela. Suando pelo estresse repentino, o rapaz tenta avisá-la, mas ela já começou a fazer algo totalmente louco. Passando por cima das criaturas, a van as lança pelo céu como se fossem apenas pedaços minúsculos de lixo. Rindo como uma maníaca total, a garota aproveita o caos enquanto diz aos monstros para saírem da estrada imediatamente. Observando o comportamento estranho dela, o herói se arrepende de suas escolhas e pensa que ele deveria ter sido motorista em vez disso. Olhando para longe, eles veem belas montanhas verdes e um lago calmo sob a luz suave do sol. À frente deles, uma longa escadaria de madeira leva ao fundo da floresta onde mais perigos ocultos podem estar esperando. Perseguindo a van branca, uma horda massiva de criaturas corre pelo caminho enquanto tenta alcançar o veículo veloz. Avistando o portão do santuário à frente, o rapaz grita para eles entrarem enquanto se preocupa com as feras atrás deles. Assumindo o controle total do volante, a garota corajosa diz que lidará com a situação enquanto o herói permanece alerta. De repente, a porta pesada é aberta com um chute e um estrondo alto enquanto o grupo finalmente alcança a parte interna do edifício. Gritando que está indo na frente, o guerreiro corajoso corre em direção ao perigo enquanto ignora os destroços atrás dele. Ativando seu poder especial, o jovem observa enquanto chamas roxas escuras começam a girar em torno de seu braço forte. Enfrentando os inimigos invisíveis, o protagonista os avisa para pararem de seguir sua equipe se quiserem permanecer vivos agora. Estreitando o olhar, o lutador libera um golpe massivo de energia que corta o ar como uma sombra mortal. No alto de um portão de pedra gigante, uma explosão roxa irrompe enquanto a fumaça cobre toda a área em questão de segundos. Parecendo completamente frio, o herói declara seu plano de incinerar cada coisa que estiver na longa escadaria de pedra. Enquanto a poeira baixa, o protagonista permanece firme no chão enquanto sua aura continua tremeluzindo em torno de seu traje escuro. Olhando para o chão, o sobrevivente nota um pequeno movimento dentro da nuvem espessa de fumaça roxa e destroços. Presos e indefesos, dois homens são encontrados amarrados com cordas grossas enquanto estão sentados contra uma parede de pedra fria e suja. Aproximando-se dos prisioneiros, o guerreiro pergunta se eles estão bem, já que parecem totalmente exaustos pelo tempo que passaram lá. Olhando para cima em confusão total, o pobre homem consegue apenas soltar um som baixo porque está chocado ao ver um salvador. Apresentando-se com uma pose legal, Ansanga revela sua identidade como uma profissional da Associação de Caçadores. De repente, o homem cativo começa a tremer e a babar enquanto uma reação estranha toma conta de todo o seu corpo do nada. Gritando em pura agonia, a vítima cai enquanto seus gritos altos ecoam pela floresta silenciosa enquanto a cena termina. Parecendo em pânico, a garota grita que está ali apenas para salvá-los enquanto todos ao redor gritam em terror total. Chorando histericamente, um sobrevivente implora para a equipe fugir imediatamente porque ele está completamente aterrorizado pela ameaça local. Observando a situação de perto, o jovem foca seu olhar enquanto se pergunta o que exatamente está acontecendo durante esta crise. Surgindo das sombras, uma fera samurai massiva paira sobre a garota enquanto libera uma aura aterrorizante de relâmpagos roxos. Golpeando o demônio de armadura, o herói bloqueia um golpe pesado e cria faíscas enquanto empurra o inimigo massivo.
Dizendo à sua parceira para colocar os sobreviventes no carro, o guerreiro brilha com energia e decide lidar com a fera sozinho. Movendo-se com velocidade extrema, o monstro samurai balança sua lâmina enquanto o herói se prepara para se defender do golpe. Olhando para baixo com um sorriso terrível, o demônio de armadura mostra seus dentes afiados enquanto a batalha atinge um novo nível de tensão. Colidindo contra a arma maciça, o garoto cria um flash brilhante de luz que ilumina a área escura do santuário completamente. Ao focar seu olhar dourado, o guerreiro analisa os movimentos do inimigo para que possa encontrar a abertura perfeita para seu contra-ataque. Bem acima de sua cabeça, a besta ergue sua espada pesada mais uma vez para esmagar o pequeno humano que ousou ficar em seu caminho. Enquanto balança a lâmina com imenso poder, o demônio faz o ar vibrar enquanto o protagonista permanece perfeitamente calmo. Com determinação, o jovem exerce toda a sua força porque precisa proteger o grupo de 15 sobreviventes. De repente, uma explosão massiva de energia ocorre quando o golpe final atinge e envia poeira voando pelo campo de batalha. Após o golpe, o samurai gigante perde sua forma enquanto fumaça escura começa a subir de suas placas de armadura estilhaçadas no chão. Parado sozinho, o vencedor permanece em silêncio enquanto sua companheira observa com um olhar de pura admiração à distância. Apontando o dedo, o garoto avisa a garota para não tocar no volante quando voltarem, já que a direção dela é assustadora. Como todos estão finalmente a bordo da van branca, a equipe se prepara para deixar a área perigosa da montanha o mais rápido possível. Enquanto sente um calafrio repentino, a caçadora sente algo estranho no ar enquanto eles começam a se afastar do santuário. Olhando para frente, o garoto de cabelos escuros diz a ela para ficar alerta porque a missão definitivamente não acabou para eles ainda. No fundo das sombras escuras, dezenas de olhos vermelhos começam a brilhar enquanto um enxame massivo de criaturas se prepara para um novo assalto. Olhando de perto para a besta gigante, o herói ri porque ela está surpresa por ele ter sobrevivido ao ser atingido por um carro assim. Virando-se para sua parceira chocado, o jovem pede sua espada emprestada enquanto os monstros continuam se aproximando deles. Gritando de raiva, a garota diz que pedir a arma de um espadachim é um enorme desrespeito à sua honra de guerreira. Lembrando-a de que vidas humanas são muito mais importantes do que o orgulho, o garoto espera que ela finalmente entregue a lâmina. Lançando a arma para o ar, a lutadora decide confiar nele embora toda a situação pareça totalmente louca. Pegando a katana no momento perfeito, o herói entra em uma postura enquanto se prepara para liberar seu poder oculto agora. Ativando seu equipamento especial, o protagonista admite que não esperava usar essa arma secreta tão cedo na jornada. De volta à ilha Jodon, alguns dias atrás, o guerreiro estava dentro da zona perigosa enquanto olhava para um cubo misterioso. Olhando para a recompensa, o jovem se pergunta que tipo de item raro ele acabou de encontrar após derrotar aquela criatura massiva. Sentada no chão, uma luva de alta tecnologia brilha com uma luz suave enquanto o garoto percebe que este é um saque muito especial. Colocando a manopla, o herói nota que ela serve perfeitamente e parece muito mais pesada do que qualquer peça normal de equipamento. Sentindo o fluxo de energia, o personagem principal percebe que o dispositivo está na verdade absorvendo toda a mana dos arredores. Embora pareça uma ferramenta básica para os outros, o garoto sabe que esta bateria é a chave para alcançar um nível totalmente novo. Verificando o limite, o protagonista vê que pode armazenar energia suficiente para lutar com força total por exatamente 5 minutos. Cortando o ar com energia vermelha, o guerreiro afirma que pode finalmente ser forte o suficiente para rivalizar com os melhores caçadores. Pulando na briga, o herói permanece focado enquanto segura suas armas lendárias em meio à fumaça cinza rodopiante. De repente, o medidor de mana azul em seu braço começa a brilhar intensamente enquanto ele se prepara para uma explosão massiva de poder. Liberando feixes de luz afiados, o guerreiro corta as fileiras inimigas enquanto energia roxa preenche toda a área. Parecendo completamente chocada, a garota mal consegue acreditar em seus olhos enquanto observa a destruição pura diante dela. Caindo do céu, os monstros derrotados colidem com a terra enquanto uma onda de choque massiva limpa a floresta próxima. Com um olhar frio e afiado, o protagonista decide que agora é o momento perfeito para terminar esta missão difícil. Acelerando em direção à costa, a equipe deixa um rastro de poeira enquanto o líder sugere seguir direto para o porto. Chegando ao porto de Atakatsu, eles encontram as ruas vazias sob o sol forte enquanto procuram pelas pessoas desaparecidas. Olhando para a frente danificada da van, o garoto admite que pensou que a luta finalmente estaria terminada agora. Gritando de raiva, uma nova onda de monstros persegue o veículo pela ponte enquanto o herói se pergunta de onde eles vieram.
Avisando seu parceiro que o carro está chegando ao seu limite, a garota sugere lutar a pé, mas o cara diz a ela para continuar. Derrapando contra o asfalto, os pneus liberam uma faísca elétrica azul enquanto o motor ultrapassa sua capacidade máxima. Investindo para frente, as bestas tentam agarrar a van em movimento enquanto um raio azul atinge o chão perto delas. Explodindo com energia bruta, o golpe vaporiza as criaturas enquanto elas gritam em agonia sob a luz branca ofuscante. Abrindo bem os olhos com surpresa, a guerreira sente uma presença estranha que muda todo o clima da batalha. De repente, a van para com um enorme estrondo após chegar à área principal do antigo templo. Surpreendentemente, os monstros que os perseguiam param de se mover como se tivessem atingido uma parede invisível bem ali. Olhando para a cena bizarra, a garota se pergunta por que os inimigos estão agindo de forma tão estranha de repente. Notando um símbolo amarelo brilhante na parede, o garoto se pergunta se essa é a causa da pausa. Relembrando seu treinamento, o herói menciona que a marca é chamada de método de proteção divina. Sentindo-se confusa, a companheira pede mais detalhes enquanto o guerreiro diz que isso ajuda a derrotar monstros facilmente. Com um rosto sério, o protagonista admite que aprendeu esta técnica secreta enquanto vivia em outro mundo. Caminhando para frente, o jovem menciona que está ficando muito melhor em usar suas antigas habilidades na Terra. Pensando sobre o poder, a garota pergunta se este método pode realmente derrubar qualquer monstro que encontrarem. Tristemente, o lutador explica que não funciona nos reais porque um demônio massivo aparece por perto. Mostrando um olho vermelho assustador, a besta blindada diz que a oferenda deve ser protegida a qualquer custo. Sentindo um calafrio repentino na espinha, a garota guerreira sente a pressão imensa da aura inimiga. Enquanto discutem a energia fria, o herói menciona uma habilidade chamada Olho da Mente que não parece muito assustadora. Explicando o conceito, a parceira percebe que é um novo sentido que ajuda alguém a prever cada ataque inimigo. Segurando o punho da lâmina, ela se pergunta como um mero cadáver poderia possuir uma habilidade de nível tão alto. Segurando sua arma firmemente, o herói se prepara para o próximo confronto contra o massivo demônio blindado. Virando-se para as pessoas aterrorizadas, ele calmamente diz a elas que não há necessidade de sentir nenhum medo agora. Focando seu olhar, o guerreiro afirma que o lendário Olho da Mente é na verdade apenas uma simples ilusão. Mostrando um olho dourado brilhante, o campeão promete ensinar exatamente como lidar com tal truque mental. Erguendo-se imponente, a besta samurai prepara sua lâmina enquanto libera uma aura pesada pelo campo de batalha. Balançando sua arma com força extrema, o monstro investe para frente para bater o jovem desafiante. Enfrentando a ameaça sozinho, o protagonista pergunta por que sua parceira parece tão surpresa com sua decisão ousada. Caminhando para frente, ele explica que dados de combate coletados ao longo de anos criam o que parece um reflexo natural. Reagindo à intenção assassina, o lutador diz que inimigos fracos caem em um estado patético muito facilmente. Observando maravilhada, a garota se pergunta sobre termos como percepção da espada e o estado de total abnegação. Mencionando a reversão do destino, ele observa que esses níveis de iluminação são frequentemente incompreendidos. Movendo-se com velocidade insana, o guerreiro se esquiva da lâmina gigante e se prepara para lançar um contra-ataque. Bloqueando o golpe, o herói permanece perfeitamente calmo enquanto o inimigo blindado tenta esmagar seu espírito. Cortando o ar, o jovem destrói a besta e sua armadura se quebra em pedaços minúsculos de uma só vez. Olhando para os restos, o sobrevivente afirma que aquelas técnicas lendárias não são na verdade nada de especial. O narrador explica que a iluminação é apenas um truque assustador que faz as pessoas estabelecerem limites para seu próprio poder. Mostrando um olhar sério, o jovem afirma que tem todo o direito de falar por causa do que passou ultimamente. Porque ele sacrificou tanto para escapar daquela armadilha perigosa, o herói finalmente se libertou de suas correntes mentais. Olhando para o guerreiro, a garota pensa que sua habilidade de Olho da Mente é legal, mas ainda não pode ajudá-lo a vencer o inimigo. Sentindo-se inútil após a luta, a garota de cabelos prateados se pergunta o que ela realmente alcançou durante esta caçada. Relembrando a batalha, o aliado admite que a força mostrada pelo protagonista estava muito além de qualquer nível normal. Apertando o punho em sua arma, o lutador sabe que uma mentalidade fraca nunca será suficiente para chegar ao topo. Olhando para a distância, o personagem principal se prepara para sua próxima missão enquanto pensa em seu objetivo final. De repente, a companheira se aproxima do herói e diz que tem um favor muito especial para lhe pedir antes de partirem. Olhando diretamente em seus olhos, a jovem implora ao guerreiro para ensiná-la a lutar adequadamente de agora em diante.